Galera, de Cicast na área hoje, totalmente diferente, um modelo novo aqui, de gente entrando e saindo, de áudios de microfones não vai casar muito bem, mas já vou me apresentando aqui rapidinho para vocês entenderem qual vai ser a Fusaca hoje aqui. Sou o Rafael, diretor executivo aqui da Digital Connect, e hoje a gente está aqui, né, já passando para todos aí a galera que já acompanha o canal, a galera que compra aqui na Digital Connect, os fornecedores, parceiros. A gente está em ritmo de despedida. É isso mesmo que vocês estão escutando. É ritmo de despedida. E despedida de quê, né? Tá, esse é o título, né, André? Que tá lá, despedida, né? Ritmo de despedida, porque a gente está fazendo uma grande mudança. Disquete da despedida. Disquete da despedida. Primeiro, né? Esse ambiente aqui, tô com algumas pessoas que a gente já vai apresentar já já. Esse ambiente que a gente montou aqui com todo carinho, para vocês aí que participaram, né? Que vendo a gente aqui no DCCast, no DC Solar, DCNet. E agora a gente está de mudança. Então a gente está mudando de endereço aqui em Brasília para um espaço maior, para um espaço mais estruturado para receber os nossos clientes, para receber os nossos fornecedores, para receber nossos parceiros, para estar com a nossa equipe num local melhor, mais confortável, para a gente poder crescer, expandir. E eu acho que é muito importante essa mudança, né? Porque acaba que essa mudança na nossa filial que tem mais colaboradores que aqui no Distrito Federal, a gente apresentar um pouquinho essas pessoas que fazem parte dos bastidores, né? Porque às vezes a gente acha que a empresa é o gerente A, B, C ou é o diretor, mas não é. A empresa é feita de muitas pessoas, né, que fazem a roda andar. E aí eu queria, não vou conseguir mostrar todas, porque a gente está na correria de mudança, tirando material de estoque, coisa de louco. Mas eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho sobre essa estrutura, né, que a gente está montando e sobre também essas pessoas que fazem essa estrutura funcionar, né, porque sem elas assim, eu sozinho não faço nada, mas eu até brinco com o pessoal, se eu tiver uma pessoa só que acredita no meu projeto, a gente faz um grande projeto. E graças a Deus eu tenho mais que uma pessoa acreditando no nosso projeto. E aqui eu vou apresentar algumas dessas que estão com a gente hoje, né, para a gente poder mostrar as carinhas aqui que ficam ali resolvendo com fornecedor, com cliente, com compras, com análise de crédito, estoque, por aí vai, tá? Mas antes, não deixa de assistir todo, né, o nosso conteúdo de hoje, do DCCast, que a gente vai passar um conteúdo no final aí, surpresinha aí, experiência nossa aqui interna, que a gente queria passar para a turma aí que quer conhecer um pouquinho mais, né, André? Essa parte de como montar um cenário, qual foram as nossas experiências aqui da parte do estúdio, né? Eu acho que vale a pena as empresas aí que estão fora de pensar na parte digital. Hoje não dá para você ficar fora do digital e foi isso que a gente entrou de cabeça esse ano aqui. Mas vamos lá, vamos começar aqui do meu lado direito. Tem a minha queridíssima esposa. Ela não gosta, ela é meio tímida, mas ela que me aguenta aí todos os dias, né? Dos- e aí ela cuida dos três filhos. Mentira que eu ajudo também. Eu levo para passear, levo para brincar. E ela cuida das partes pesadas aí. Tá, então se apresente aí, vou te apresentar não. Você fala aí pra turma. Oi, gente, eu sou a Artemísia, né? E hoje aqui na ADC eu faço parte do setor de compras, né? Junto com esses dois amigos aqui na minha frente, né? E os outros que vão vir mais tarde. E a gente está aí, apanhando o tempo inteiro no comercial, mas a gente está firme e forte. Pessoal, até colocar, né? Quem não. Qual que é o comercial que não briga com compras? Bota os comentários aí, a galera, né, que tem distribuidora ou que tem comércio. Quero saber qual que é o comercial que não briga com compras, né? Ó, o que não para hoje. É o povo me ligando, vendo coisa, mas vamos continuar aqui, vai rodando aí. Quem que é o próximo aí? Eu vou deixar a Zélia por último, vai você, João. Então vamos lá. Eu sou o João Paulo, né? João Paulo Guiotti, e eu também faço parte aqui do setor de compras, junto da Artemisa, né? Mas na gestão, né? E assim, é um prazer enorme estar fazendo parte dessa equipe, que é uma equipe super qualificada, né? Que a gente vê o diferencial cada dia aqui, que é uma equipe que se compromete realmente em estar cada vez mais trazendo o melhor aqui para a empresa. Então, é um prazer enorme estar aqui nessa casa hoje, trabalhando com essa equipe maravilhosa, né? Então, assim, vamos aproveitar o dia de hoje aqui que vai sair conteúdo bem interessante, tá? E aí, vamos lá. Desculpa aí, galera, que aqui eu
a gente tá em mudança, caminhão para tudo que é lado e a gente na rua e vamos lá. Zélia. A Zélia por último, porque por ordem de tempo, a Zélia é a mais Idade. Não, é de tempo, Zélia. tempo. Eu não falei idade, hein? Falei tempo. De tempo, a Zélia é a que me conhece há mais tempo aqui. Até mais tempo que a minha esposa, Artemisia. Né? Então, a Zélia nada me conhece há quantos anos, Zélia? Muitos anos, né? Uns quase 40 É. anos, né? Gente, é isso mesmo que vocês verdade. escutaram. É, ué. Quase 40 anos. Então, a Zélia Heitor, ó, menor do que o Heitor. Heitor é o meu filho do meio. Eu tô igual o Silvio Santos, número 2. Né? Não, Número esse dia 3. foi engraçado, Rafael. Veio um fabricante aí. A Zélia tá aí? Eu falei, rapaz, ela tá desde o início. Ele é mesmo. Eu falei, quase que é a fundadora aqui da empresa, né? Foi, a Zélia começou lá no século passado. 983. Século passado, lá na Antenas, né? Fundação que foi fundada pelo meu pai. E aí eu tinha o quê? 2 anos. Acho que 2 anos. Acho não, 2 anos. Então é Era? isso. Eu tinha 2 anos, mas a Zélia começou o quê? Bem no iníciozinho mesmo? Foi Foi a primeira em funcionária 82 que inaugurou. abriu, em 83 eu entrei. Então, Um pronto. ano depois. Então, da idade da Isis, então. É. Então, é isso daí, gente. Muito tempo e... Conta aí, Zélia. Se apresente aí. A Bem, história aqui vai ser muito longa, mas a gente vai nós cortar vamos hoje. resumir. Tu dá um toquezinho aí A pra gente gente falar. a gente faz um outro podcast só para falar dessa história. Não, eu comecei, quer dizer, é meu primeiro emprego, estou até hoje, né? Saí umas 2 vezes, mas só fui e voltei, só tirei umas férias assim e voltei. Mas é assim, é uma empresa que eu sempre acreditei e a vida toda eu trabalho aqui e assim, como se fosse meu primeiro dia. Eu não tenho que, hoje eu vou trabalhar, não tem isso não, porque é sempre novidade, sempre é coisa boa, né? E aquela parte de princípios, né? Desde o tempo do Rafael, do Daniel, ele tinha essa preocupação de princípios. E isso até hoje o Rafael traz, né? Que é muito importante. Talvez se não fosse isso, eu não estaria mais aqui, né? Dona Marluz também, lembrar, né? Também. Principalmente a Marluce, que ela também deu continuidade a todo o trabalho que o Daniel tinha começado, né? E ela também é muito ali. E aí, lembrando, quando vocês iam na loja pequenininho, eu ficava lá, pegava os meus rascunhozinhos, rabiscava tudinho, tinha que ficar juntando. Mas é isso, tô aqui e pretendo ficar mais uma década aí, se vocês não quiserem ainda, né? Mas eu quero continuar porque é muito bom. Eu estou muito entusiasmada, estou sentindo assim uma energia. Hoje eu vim brincando com os meninos, no meio do caminho não vi ninguém, porque eu vinha pensando, me despedindo do caminho, das pessoas, falando, eu estou indo. É verdade, você falou isso Verdade. mesmo. Você mora aqui perto, né, Zélia? Então Eu acaba você moro, ficar um pouco mais longe, né? Que a gente está indo, Vou. para quem não conhece aqui, a gente está em Taguatinga Norte, está indo para Taguatinga Sul agora. Um Isso, espaço bem maior, tal, para a gente poder fazer essa mudança aí, 360 que a gente está falando aí, que é o nossa virada 360 aí. exatamente. Isso aí. Então é isso. Então tá bom. Galera, então assim, rapidinho, só para a gente conhecer a turma aqui do Compras, né? Se vocês, fornecedores aí, estiverem assistindo, às vezes o fornecedor me liga, fala, Rafael, não sei o que, tem preço tal. Eu falei, cara, sim, que bom, né? Mas eu não bato martelo mais em nada aqui. Quem resolve é o pessoal de compras. Às vezes interfere alguma coisa ali, e eu sempre atrapalho mais do que ajudo, né? Porque eu acho que comercial não tem que comprar. Comercial não sabe comprar, porque sempre comprar mais, compra errado, né, João? Né, Artemis, né, Zélia? Então, Com os certeza. apertos, e sempre quando eu fui querer meter no comercial, no compras, exagerei na mão, e aí fica essa correria aí de Zélia que o diga. venda, agora tem que vender porque pediu. Infelizmente, costumo errar mais do que acertar. Então, por isso, fornecedores, tá vendo aqui essa turma? Tá? Procurem eles. Tá? Eu vou recebê-los. Eu saio para almoçar, eu saio para jantar, para bater papo, para fazer podcast, tudo isso você pode contar comigo. Tá? E para motivar para você vender bastante para a Digital Connect, aí só que na hora de fechar, aí eu não tenho mais essa autonomia toda, não. Okay? Porque a gente vai crescendo, se a gente não dá autonomia para a turma também, vai ficando complicado, né, se centralizar tudo. Às vezes a gente centraliza por causa da correria, né? Por causa que precisa fazer alguma mudança, a gente centraliza para sentir, mas a empresa vai crescendo, ela tem que ter gente de confiança aí, e gente de confiança você não faz de um dia para a noite, né? Gente de confiança você faz de muitos e muitos anos aí,
exemplo daqui da Zélia com a gente e outros aqui que passarão aqui para a turma conhecer. E aqui a gente vai fazer, correndo direto aqui. Você quer falar mais alguma coisa aí, dona Artemisia? De compras? Um Não. recado para os fornecedores? Não? Não liguem para o Rafael. É. E nem para o Cleilson. Nem para o Cleilson. É só compras, Cleilson é comercial. Tem que gerente. levantar outra Ah, questão é? aqui. Até o Rafael falou, né? Tem que. Ó, a polêmica aí, ó. O que Vamos vocês lavar acham? roupa suja lavando. Vamos, É. vamos lavar roupa suja O agora. que vocês acham também do comercial comprando? O Sim. comercial, ele deve fazer as compras na empresa ou o setor de compras? Coloque nos comentários aí. Muito bem. Quem que tem mais? Eles Né? vão preferir o comercial, porque o comercial Pra vender muito, né? Justamente. Então tá bom, é isso daí. Entrando e saindo, galera. Obrigado aí pelo bate-papo Valeu, rápido. pessoal. Um abraço, Tchau. hein? Pessoal, senta aí, Dedê. Dedê, começou com a gente quando, Dedê? Conta aí pra turma aí. Vai fazer 1 ano agora, Um ano? dia 18. É, Mas fechado na carteira é dia 25, É. 24, por aí. bacana, isso aí. E você trabalhava em outros locais? É fechado também outras empresas? Como que foi? Já trabalhei, mas fiquei num período mais ou menos de 4 anos, só fazendo Uhum. uns biquinhos. E Mas eu não era muito satisfeita com Não. o que eu tava fazendo, não. Deixa eu te perguntar, sinceridade aqui, né? Uhum. E se não for, nós faz corte, brincadeira. Mas por que você gosta de trabalhar aqui? Tá gostando daqui? O que você acha da Digital Connect? Sim, eu acho a empresa. Fala só um pouquinho mais perto aqui, Dedê. Aí. Sim, eu acho a empresa assim, muito equilibrada. É, assim, em todos os aspectos que eu acho, né? Principalmente na área que eu trabalho, né? Que é da limpeza. Uhum. Eu me sinto bem. Galera, sem a Dedê aqui, não teria. Ó, hoje o João pegou aqui para nós aqui, mas não teria aguinha, podcast, não tem sala limpa, não tem ambiente em cima da nossa missão, que é, né, ter um ambiente harmonioso. A gente não acredita que um ambiente que não esteja limpo, organizado, dificilmente vai trazer harmonia. E a Dedê faz todo esse trabalho aqui pra gente com todo carinho. Passaram já, né, algumas pessoas aqui. E a Dedê está 1 ano e te falar que toda sinceridade está bem satisfeito, viu, Dedê? Seu trabalho, com a Obrigada. sua energia também. A gente acredita muito nessa questão de encaixar as ideias, os valores, né? A gente é grato, claro, a todas as outras pessoas também que passaram aqui, que trabalharam aqui com a gente, né? Mas vamos falar aqui para a turma aqui, porque a gente sabe que tem uns bagunceiros. O que são os mais bagunceiros aqui da Digital Connect, que deixa mais bagunça ali para a gente já... Na Já- Copa, na Copa, fala aí, para a gente e já... pode ser eu falar o nome das Não, você pessoas? pode não, você deve falar, porque isso daqui vai todo mundo assistir, inclusive para os fornecedores, outros amigos, ótimo. clientes que estão assistindo, saber quando o vendedor, não sei se é vendedor, Aham. é vendedor? Vamos fazendo aqui, é vendedor ou não? Não, Não. não, Também tem? tem. Tem vendedor também, que é tem. bagunceiro, que aí quando for visitar cliente, né, você já pega no pé dele. Ó, você não deixa sujeira aqui na minha empresa, não. Mas vamos lá na lista. Vamos falar de vendedor logo, que a gente... Bom, de vendedor, sim, que eu tô, Que você- assim, um pouco, que eu tô tendo problemas é com a Viviane, em questão do fogão. Eu gosto de deixar bem que ela faz a limpinho, comidinha dela aqui, né? isso, as minhas coisas, Uhum. mas assim, eu limpo. Uhum. Vivi, tem que tem que deixar o fogão no esquema aí. A galera que faz comida aqui, né? Porque a gente tem um fogão e a gente trabalha aqui no Digital Connect com muita preocupação em fazer ter uma alimentação saudável, né? Sim, E eu sei que alguns trazem aqui, faz na hora. A maioria pega aí, às vezes, marmita ou traz de casa. Então, a Vivi não faça bagunça nos nossos clientes. De outro setor agora aí, fala o segundo aí. O segundo aí. os banheiros dos meninos. Ixi, Isso. aí é geral, então. É, geral. geral. Tem Aí- uns aí- assim que exageram um pouquinho, Não né? precisa falar nome agora. Beleza. Agora não tem nome. Mas assim, Galera, ó, vamos melhorar essa mira aí, meu povo. Essa mira aí, senão o Dedê já tá. Não tem mais desculpa, agora tá gravado. pois é verdade. E assim, eu gostaria, principalmente lá embaixo, né, Uhum. no escritório, quando forem usar, ter mais aquele carinho, Uhum. porque depois da pessoa que usou, vem outras pessoas e tem os clientes também. Uhum. E sempre eu tô passando ali, né, Fala no pra... escritório, na área de vendas ali, né? Isso. Sim. E sempre eu tô importante. passando, né, passo um paninho, secando a pia, às vezes eu troco até o lixo 2 vezes, dependendo, o vaso Sim, importante, né, sanitário. Dedê? E aí, Deixa ele organizadinho, limpinho, né, por causa do... pra não gerar odores, né? sim. E aí a gente sabe que tem sempre, às vezes, chega a turma, né? Sim. E às vezes falta alguma coisa, sei lá, esses dias eu entrei e faltou papel no banheiro.
Assim, gente, é vida real aqui, não tem, né, mimimi, porque não tem empresa perfeita, e aqui a gente está falando de problemas que várias empresas, ou se é o dono, ou se é o funcionário, ou se é o fornecedor, não importa, que tem, né? Então, às vezes, por exemplo, esse dia estava sem papel. Então, às vezes, é uma pessoa da empresa que entra, esquece de avisar, ó, a gente está sem papel. Ou então, ir lá e pegar também, não custa nada, né? Sim, eu sempre deixo assim, abastecido, né? Hoje mesmo já fiz isso. Eu acho que no dia que você percebeu que estava, Acho que no dia você não estava. Tô vendo aí. acho que sim. E teve outra vez também que, assim, eu fui repor, só que já entrou alguém, aí eu tenho que esperar a pessoa sair para poder repor. Principalmente os meninos, eles usam muito papel toalha. Uhum. Então, eu sempre estou colocando os É porque também tem copos. mais homens também, né? Então, a Sim, rotatividade no banheiro masculino é mas maior. assim, eu sou muito satisfeita com essa relação dos materiais de limpeza, não falta. Uhum. E assim, quando acontece alguma coisa que eu estou precisando, eu converso com a Ju e sempre é providenciada. Então, assim, eu tenho os materiais para me trabalhar, né? Para poder manusear. E aqui tem. E eu me sinto muito agradável assim, né? Sim. Porque é bom trabalhar num lugar que você tem os seus materiais de limpeza, né? No meu caso, como é a limpeza, né? Uhum. Eu não tenho o que reclamar, não. Bom, isso é bom. Mas se tivesse também, a gente ia anotar aqui e ia melhorar, Dede. Entendeu essa não? Tá bom? Só tem uma coisa que aconteceu, não sei se a Ju chegou a falar pra você. Não, daí a gente conversa depois, Dede. Isso é Depois? muito interno Ah, aqui. tá bom. Tá bom? Depois a gente... Beleza. tem as coisas pra ajustar, gente. Sempre tem. Dede, expectativa Beleza. do novo espaço lá. Você chegou lá ou não? Já foi lá, né, uma vez, né? Já, sim. Peraí, antes de você falar, deixa eu só ver aqui com a turma aqui se vem alguém. Ô, Andrezão, tá liberado aqui, hein? Galera, aqui, como eu te falei, tudo a gente vai fazendo, vai filmando e vai ter chamando os próximos para vir. E a expectativa do novo espaço, né? Eu gostei. Uhum, Eu achava assim que aqui era grande, mas ela é bem maior, uhum, né? Mas eu acredito assim que as pessoas vão gostar bem mais do ambiente de lá, uhum, até mesmo até na parte de se locomover, uhum, porque ali na área de vendas, às vezes fica um pouco apertadinho, aí tem que ter aquele cuidado para não bater nas uhum. coisas, não derrubar, né? E Sim, lá eu vou ter mais espaço para mim estar trabalhando. bom. E aí a gente lembrando, né? Espaço maior, turma, tá? Digital Connect para qualquer outra empresa que tá vendo aí. Manter, né? A manutenção do ambiente tem que Sim, ficar mais, vamos dizer, mais limpo. Tem que ter mais sim. cooperação, porque a gente não, né? A gente está em um E espaço, vai ter um pouco mais de trabalho, mas existe um tempo limite para se trabalhar também. E claro, se não der, tem que chamar mais gente para ajudar. sim, vai ter Então, mais tem pessoas que existir também mais agora, cooperação. né? Agora nós temos um refeitório que é maior, né? Sim, Então, aqui o nosso refeitório ele é uma sala, é, é um, assim, é uma das salas aqui do apartamento. Lá vai ser realmente um refeitório que dá para colocar lá, acho que muito bom. O acho que refeitório 8, lá, 10, sei lá, dá gostei para colocar umas bastante. 15 pessoas ao mesmo tempo. Então é isso Por daí. aí. Você vai ficar mais perto? Oi? Vai ficar mais perto para você chegar lá, não? Sim, que eu Vai, moro né? na Samambaia Sul. Bom, então é isso daí. Vai ficar mais perto do que agora, né? Porque de manhã eu pego bastante engarrafamento, Uhum. né? Lá já fica mais Lá eu vou perto. pegar um pouquinho, mas não muito, porque eu desço já na segunda parada da Católica. Bacana, isso aí. Dede, então é isso daí. Obrigado pelas Obrigada, senhor. informações aí. Temos que ajustar algumas cositas aí. Essa questão da Juliana, depois a gente conversa. Tá Não bom. vamos falar aqui. Vocês vão ficar curiosos. Se vocês quiserem saber depois, vocês mandam nos comentários aí que a gente Pra passa. saber o que que é, né? É, Ajuda a me saber o que vai que é. mandar o pessoal da empresa aqui da Digital. Ei, fala aí o que que foi. Vamos dedar depois aí, né? No dia da nossa reunião interna a gente conversa isso daí, tá bom? Beleza, eu quero agradecer pela oportunidade, né, que o senhor me deu, porque se eu fui contratada é porque você permitiu também. E é isso. Isso aí, Dedê. A gente que agradece pelo trabalho que está sendo muito bem realizado. E que bom que você está gostando. Galera, como eu falei para vocês, hoje é especial, um DCcast especial, porque a gente está com mudança, correndo a mudança. Tem colaboradores ajudando ali na transferência das mercadorias, tem setores ali que tem gente correndo para um lado e outro para o outro. Então, num momento desse que quando eu falo assim, mudança é você trocar step com carro em movimento, né? Porque não pode parar, né? Na verdade, a gente vai parar um dia, tá? Até formar os clientes, a gente vai parar na sexta-feira e na segunda a gente retoma. Na verdade, a gente está falando aqui na sexta, né? O podcast é na sexta e hoje a gente está gravando aqui na quarta, mas na sexta, que dia que é? Aí, André? Sexta, Sexta-feira agora, vai ser dia dia 21. 14, 15, 16 já, né? Dia 16 já. 16 a gente vai. Só o Distrito Federal vai estar fechado para poder a gente fazer o restante da mudança, porque muita coisa e não vai ter que parar um dia realmente.
E vamos, enquanto a galera tá chegando, André, vamos já dando, né, Uns spoilerzinhos já aqui. pegando um passo a passo aqui. Cara, primeiro a importância na questão do marketing para esse tipo de comunicação que a gente já vem fazendo aqui forte esse início do ano aí. Começou em março, né, que a gente começou? Começamos em Em fevereiro? Março? fevereiro. Fevereiro? Fevereiro, Certeza? certeza. Olha, que eu vou te pegar de saia curta Mas agora. pega aí. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Digital Connect, deixa eu ver o primeiro vídeo foi aquele que a gente que Você a tá gente falando do fez. primeiro Seacast? É, O primeiro Seacast foi em maio, eu é acho. porque foram 2 etapas, né? Aham. É, Mas antes a gente já estava usando o estúdio já, mesmo sem alguns detalhes aqui finalizados, a gente já estava usando para gravação de review de produto. playlist, quer ver? Eu vou saber agora. De Seacast. Aqui, ó, de Agora o Seacast. primeiro mesmo foi... Primeiro foi dia. Tem a data aqui? Tem a data certinha. Deixa eu ver aqui, galera. Me mostra aqui onde tá a data aqui. Cara, eu tô com frio. Aumenta um pouquinho aí. Não. Dia 20/3, é isso mesmo? 23. Ou é Isso não? mesmo, 20 cadê? do 3? É, Em isso cima? aí, aham. 20/3, galera, foi em março, mas Março. para poder, a gente já tava com esse cenário pronto aqui, para vocês entenderem, né? Mas para poder isso ficar pronto, meu amigo, foi um parto. E a gente achou que ia ser mais fácil o segundo, mas está sendo Outro parto. um outro partozinho, né? Só que esse daqui foi parto normal, o outro vai ser parto cesárea. Mas vamos falar do parto normal primeiro, né? Vamos falar do parto normal. Do parto normal, foi as dificuldades que a gente vivenciou. Mas antes de falar das dificuldades que vivenciou, a importância da gente ter a questão dessa comunicação do marketing aí, no caso das empresas com os seus públicos aí. Sim, a gente muito se comenta, na verdade, né, que todas as empresas, elas precisam estar nessa grande avenida que é a internet, né? Né? As pessoas falam, coloca sua comunicação nas maiores avenidas do mundo. Aí as pessoas pensam, Avenida Paulista, China, Índia, que são países... Com aquela de Nova York lá, né? Quinta a Avenida. Times Square também, né, em Nova York. Enfim, não. A internet ela é a maior avenida do mundo para sua comunicação. Então, a empresa que não está dentro desse contexto digital, ela vai morrer. Sim. Esse é depois você corta aí, viu? Eu tô gaguejando. Não tá nada. Essa é a certeza mais Mas acho absoluta que existe André, para dentro do mercado. Porque eu gosto de discordar também, porque quando eu acho que eu não Mas é o futuro, a gente tá falando de futuro. mas eu discordo que vai morrer. Mas eu acho que para ela expandir, porque existem empresas que têm, assim, elas têm bastidores onde que ela não vai precisar tanto da parte da internet. Não, aí eu discordo contigo, Cara, totalmente. eu vou colocar Todas as empresas precisam estar na internet. Independente pra de qual seja. crescimento, mas eu acho que para algumas coisas não. Eu falo para posicionamento. Crescer é uma consequência do Cara, a bom empresa que faz posicionamento, né? tampinha para tampar os refrigerantes. Eu, assim, é porque eu acho que a fábrica já faz tudo, né? Não vou dar esse exemplo, não, né? Mas que a própria fábrica do refrigerante já faz a tampinha. Não, mas Entendi. até Não, ela. tá bom, mas aqui, terceiriza a tampinha. Ele terceiriza para a empresa que faz a tampinha. Eu acho que essa daí não precisaria Mas aí, impactando com marketing. Agora, quem que atende público, eu acho que aí sim. Aí eu vou concordar 100% com você. Se ela não tiver na internet, ela tá findada a acabar. mas a gente não tá atrelada a simplesmente uma comunicação B2C ou B2B. Né? Hoje a gente já saiu um pouco dessa esfera, né? Já existe até um outro contexto que eu não me recordo agora, fugiu da minha mente aqui, que vai além do B2B e do B2C, né? Que expande, B2D. que expande esse contexto, né? De comunicação e de relação entre empresa e consumidor, né? Então, assim, se o cara tem uma empresa que ele fabrica a tampinha do refrigerante, ele precisa divulgar que ele tem esse serviço, que ele tem esse produto. Então, ele precisa estar na internet. Entendeu? Tá. Ele precisa se posicionar. Mas Eu como uma Coca-Cola da vida, não compraria tampinha de qualquer um. Eu tenho uma marca a zelar, eu tenho um posicionamento, uma história a zelar, então eu compraria da melhor empresa. Então, para essa empresa me convencer, ela precisa estar no digital. Ela precisa estar focada, desenvolvendo ações em relação ao seu produto e serviço para que convença outras empresas a aderirem ao seu... Como expansão, eu vou concordar com você. Mas se for um nicho específico de
fornecedores, vamos dizer assim, pontuais, talvez não. Mas tudo bem. Sim, a gente pode discordar de algumas pontas. Faz Então, parte. primeira coisa que eu acho que a gente tem que concordar 100%, que o marketing digital, ele é fundamental para as empresas Sim. crescerem, né? Sim, ele é uma realidade que não é mais uma opção, E digamos aí, assim. Ele já é uma necessidade extrema para as empresas aplicarem para poder se posicionarem. e antes de falar na questão, né, vamos ser mais, vamos dizer, específico, né, porque a gente vai, o que a gente prometeu ali no iniciozinho ali do DCCast é falar a nossa experiência para passar para a turma, para saber, é aqui, né, o Pedro, é aqui tá, eu vou olhando aqui, vai mudando, conforme a nossa experiência para a galera tentar errar menos, né? Sim, E aí nós estamos falando, não sei se talvez seria igual para todos os podcasts, acho que vou até te perguntar, na questão de podcast, eu acho que o cenário, vamos falar de cenário, de produção, de montagem, né? Vamos passar por todas as etapas. Primeiro, a importância do marketing. E aí vamos colocar a importância do marketing na situação de podcast. Na tua visão primeiro, Ah, por que podcast para empresas? não é Vamos só falar a de questão, empresas. não é só uma questão de podcast, Não, a mas questão como a de... gente vai falar, vamos Aham. pontuar o podcast, porque aí vamos agora pegar o marketing e jogar uma coisa específica, né? Porque a gente vai, vamos dizer assim, vai dar essa experiência de presente aqui para os nossos clientes em Sim, relação sim. à nossa experiência podcast. Né? Como que foi, o que a gente apanhou, o que a gente aprendeu, o que a gente tem que melhorar, né? Em termos de tudo, equipamento, espaço, obra, construção. Mas antes de falar da parte física, eu Sim. queria falar da outra parte, Que que seria a parte mais, marketing, sim. mais estratégico, né? Estratégico. Sim, então, por que o podcast, né? Porque o marketing é isso mesmo? Porque o marketing, o podcast Porque a importância de eu não um entendi bem podcast. a Tá, então vou pergunta. fazer a pergunta mais específica. Você acha que é importante as empresas terem podcast? Sim. Sim, porque é uma forma de se produzir um conteúdo mais interativo. Diferente daquilo que já é produzido continuamente, né? Que é algo mais óbvio, que são os banners, que são feitos para Review de divulgação, review de produto. O podcast pode até ter review de produto em podcast, né? Uhum. Dependendo da situação, dependendo da ideia que quer ser aplicada, né? Mas o podcast como uma forma de interação e de engajamento, ele tem sido uma ferramenta muito, muito utilizada. Tanto que a maioria das empresas que ainda não, né, não tinham essa visão estão começando a se posicionar com ideias, né, de conteúdos para podcast. Empresas do segmento de podcast estão abrindo mais negócios, né, de locação, principalmente aqui em Brasília, onde a gente atua, né? Tem muitas empresas fazendo anúncio, né? Aí no contexto de B2B, né? Uhum. Pensando nisso, as empresas estão fazendo locação de estúdios de podcast para produção de conteúdos, gravação gravações de conteúdo e gravações esporádicas aí que as empresas já fazem no seu ambiente corporativo, né? Mas levando para um lado mais profissional, né? Com estrutura, equipamento qualificado e aí por diante. Tá, mas o que você acha que é? Vamos falar em dois pontos só. O que é mais importante para você avaliar assim na comunicação de um podcast para o cliente? O que a empresa que faz um podcast ela ganha com o seu cliente? Primeiro, ela tem que pensar na dor do cliente, né? No que as pessoas querem realmente, de fato, ouvir. Uhum. Que elas precisam ouvir. Mas Então, não é feito um posicionamento? Não é feito de qualquer forma, não pode ser feito de qualquer forma, né? Uhum. A gente tem o DCCast aqui, a gente tem um propósito com ele, né? Uhum. Então, a gente pensa nas dores que existem dentro de um meio corporativo. Tem empresa que não investe na qualidade de vida do seu colaborador. Uhum. A digital já faz o contrário, ela investe. Porque ela sabe que se o cara estiver bem aqui, se o cara estiver bem lá fora, ele vai estar bem em todos os sentidos da vida dele. E essa é uma preocupação nossa. Produz mais, né? Produz mais, Uhum. né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, Uhum. né? Com certeza. E então, esse posicionamento importante que você falou aí, né? Da questão de fazer essa conversa para, acho que
de forma mais intuitiva, não, você falou de forma mais espontânea, qual que você usou uma palavra aí no início aí? De forma, já foi. esquece que é Já uma foi. palavra, né? Fala aí, Você você fala uma lembra aí, palavrinha Pedrão? bonitinha. De forma, acaba de, acho que forma mais, acho que pessoal, não, acho que mais pessoal mesmo, assim, porque acho que a gente, quando a gente tá falando aqui, tá, né, fica mais à vontade de falar para o cliente aqui, passar as coisas, acho que é legal esse ponto aí. E aí a gente vai avaliar um outro ponto que foi a nossa dificuldade de montar todo o cenário, né? Primeiro, o que foi assim, demorou o quê? Um ano mais ou menos para a gente poder preparar isso aqui, né? Foi porque a gente teve algumas paradas por conta de execução, né? De material, de mão de obra. Ó, Começamos. vamos entrar aqui no assunto dos maiores problemas que vocês já pensem, já anotem, nem pensem não, já anota Anota aí pra resolver para de vocês primeira. não fazerem da mesma forma que a gente fez. Pra vocês economizarem tempo e dinheiro, porque a gente, nesse parto normal aqui, foi quase um ano isso daqui. Por causa... Mas eu vou deixar vocês curiosos, porque agora eu vou chamar o outro pessoal que vai vir entrar aqui, que eles estão enrolando. Só um pouquinho. É isso aí, pessoal. Hoje aqui tá de uma maneira diferente, uma maneira menos informal possível. Tá até engraçado, porque todo mundo foi pego hoje de surpresa aí pelo Rafael, né? Aqui pela produção do DCCast. E assim mesmo. No decorrer do dia vocês vão verem, conhecerem vários colaboradores que fazem parte desse time aqui, que é a Digital Connect. Vocês vão poder ter esses feedbacks aqui em relação ao que não fazer, né? Na verdade, quando for desenvolver aí uma estrutura de podcast, de gravação para sua empresa. Galera, vamos receber mais duas pessoas especiais aqui. O Dionísio entra lá. Jojo, entra lá para... acho que foi o nosso segundo ou terceiro, né? Quem não viu aí, teve o podcast com o Dionísio, qualidade de vida aí. Como que foi aqui? Deixa eu até pegar o nome aqui, Dionísio. Dionísio, acho que foi o podcast terceiro. Top. Dionísio foi o 1, 2, 3, o quarto. Constância e qualidade de vida. Quarto? Foi o DCCast 3. Não foi o DCCast 3. Então, Mas era aqui o 4. Acho que não, mas é porque a gente conta os DCCast, a gente conta por numeração. Ah, tá. DCCast 3, Constância e Qualidade de Vida, do meu amigo Dionísio. Um cara aí que já tá com seus 40 e quantos anos, Dionísio? 47. Eu só perco pra ele aqui na empresa, tá? Em termos de exercício físico, cara, não vem. E pra mim E também. detalhe, são os mais velhos, Brincando. mais velhos, não, os mais experientes, né, Dionísio? São os mais bem cuidados aqui. Não é não, Kim? Exatamente. Não é isso? Galera, a Kim aqui é a nossa assistente em toda essa parte de arquitetura, não, que a gente fala porque Decorativo. Decoração. Ela é Entendeu? top, cara. Também tá ali na parte dos recebimentos aqui do caixa aqui de Brasília, né? Ela fez junto com a gente essa mudança que a gente vai fazer lá pro novo galpão, com todo carinho aí, umas lembrancinhas aí que a gente tá vendo aí para alguns clientes. Claro, a gente queria fazer para todos, mas é muita gente, então como se todos são especiais, mas tem alguns que tem uma trajetória maior, mais tempo com a gente, que a gente, né, fez alguns brindezinhos aí Isso. para fazer esse convite especial aí para todos. Todos estão convidados, mas tem uns que a gente fez um convitezinho mais especial pelo tempo que estão conosco, pela questão também às vezes para uma compra também os valores maiores, então tudo, né, Dionísio? Teve alguns que a gente está entregando aí. Questão da parceria, né? Parceria. Importante parceria também, né? Então às vezes não vê só a questão de preço, é uma parceria. Parceria. Então tem tudo isso junto. Dionísio já teve quem quiser saber mais do Dionísio, tem um podcast lá, entra e vão ver. E Kim, mas fala um pouquinho de você isso. Há quanto tempo você está aqui? Eu acho que é a nossa primeira vez, né, que a gente conversa aqui. Acho não, é a nossa primeira vez. Isso, vou completar 2 anos, dia 2 de outubro, aqui na Digital Connect. Passei por algumas áreas aí, sei um pouco de tudo, mas tenho muito que aprender. 30 anos, completo agora em novembro, e é isso. É isso. É isso. Corredora, tá corredora ainda não? Não, deu uma parada. Parada? Só malhando mesmo. Só cuidando do físico. A corrida deu uma paradinha, porque tem que equilibrar. Tá fazendo meditação, não? Meditação antes de dormir, né? Dormindo, né? Dormindo. Então tá certo. Muito bom. E eu queria perguntar para vocês dois aqui. Primeiro, primeiras mulheres, tá, Dionísio? Depois você.
Quais as expectativas aí lá do novo espaço, né? Você teve lá, claro, Já. com a gente lá, a gente até fez a reunião lá. Como estão as expectativas lá? Grande, É? muito grande, estou muito ansiosa. É. É espaço maior, onde tem possibilidade de crescer mais ainda, né? Mais rápido, inclusive. E acho que a ansiedade maior é porque eu vou ficar muito perto da minha casa. E aí eu já arrumei uma bike, porque eu quero É. pedalar. Quantos quilômetros tá dando lá de distância? Acho que uns 3. 3? Nossa, que 3, acho que uns maravilha, hein? 3. Daí até pra caminhar também. Uhum. E eu tô muito ansiosa. A Bom. gente tá grande lá e Cara, que qualidade de vida, né? Você morar perto do qualidade de trabalho vida. vai aumentar muito. Eu tô É de- gastando 8 minutos pra chegar lá em casa. Ó. É porque o André, pessoal, já tá lá. pra quem não sabe, né? Eu, 3 minutos de carro, 5 de bike no máximo. Tô muito ansiosa. É, É muito perto, muito perto. show de bola, Eu viu? pedia tanto pra Deus. E aí a gente tá lá, pertinho. Dionísio, e você, meu amigo? Como tá lá? Você chegou aí lá no galpão, né? Viu o espaço lá, vai dar para atender melhor o cliente? Sim, fui e observei lá que um local amplo, né, vai ter um espaço bem melhor para estar atendendo os nossos clientes, né? Infelizmente eu não vou poder participar Pô, Dionísio, realmente. Você vai da estar com inauguração. viagem Eu na praia, estava curtindo. devendo uma viagem Pegar um aí para minha bronze. esposa, né? 25 anos de casamento. Opa, então aí. Então eu estava devendo essa viagem e a inauguração é para acontecer antes, né? Sim, E foi acabou tendo esses atrasado. atrasos na questão da obra e tudo. Eu já tinha comprado um pacote de viagem e acabou. Cara, vamos falar qual que é o nome da sua esposa? Flávia. Flávia? Isso, Flávia, exatamente. mulher de Esse sorte, mesmo. viu? Caramba, hein, Flávia? Rapaz. Então eu Dionísio tava com esse pacote de viagem aí. vai Agora ter não vou aquele poder buquezão participar. né, Flávia? Buquezão lá no dia. Surpresa Eita, aqui, viu? Surpresa. Vai revelar alguma coisa aqui no. A gente não conta pra ninguém, não. Revela só aqui no podcast. Não, vai ser só uma viagem a dois Só vai, mesmo, só, né? só sai depois do dia que você Não tem mais viajar. menino pequeno, né? Não tem não. O mais novo já tem 22 anos, Aí, então coisa tá boa, Coisa tranquilo. boa, isso aí. Tá? Então, assim, infelizmente não vou poder participar, Sim. mas assim, eu creio que vai ser uma festa muito bonita, né? Então, aproveitando aqui, já convido também os nossos clientes, né, comparecer, que vai ser uma festa linda aí para. Dionísio, aí eu aproveitando que você não vai estar, queria até pedir também, já que você né, fez esse convite para os clientes, também fazer né, um agradecimento aí para a turma, para os clientes que vão vir, né? Seus clientes aí especificamente, né? Quem que são a turma? E você já entregou alguns convites aí também, né? Para alguns? Sim, começou ontem e o pessoal vai terminar hoje. Vai terminar hoje aí. Exatamente, Então tá. isso. Então manda um abraço para os seus clientes aí, já tá, né? Findado aqui, não vai ter como a gente ganhar dessa vez 25 anos de casado e tal, não vou nem Pois é. insistir, não dá para remarcar, não. Pois é, então, assim, não vou citar nomes aqui, mas assim, aqueles clientes que foram mais presentes, aqueles que tiveram realmente uma parceria, né, nesses praticamente 5 anos que eu tô na empresa e tive, assim, uma oportunidade de ter uma parceria e amizade com muitos clientes. Então, assim, eu convido esses clientes que venham comparecer à nossa festa de inauguração. Creio que vai ser uma festa muito linda. Eu creio que vai ter brindes também, não foi revelado isso, mas eu creio sim que vai ter brindes, música ao vivo. Eu creio que vai ter Promoção, muita comida, vai muita ter surpresa que a bebida. gente não vai contar, que você tem que ir lá para ver. Pois é, exatamente. Então, assim, compareça, eu creio que vai ser uma festa especial. Eu acho que vou dar um spoiler aqui. Pode não, né? Melhor Não. Melhor não. Deixa. Melhor não. Deixa. Deixa pra experiência. Deve Isso. ter umas coisas que nem a turma tá sabendo aqui ainda. A gente Então vai começar essa deixa. semana. É. Não, vamos deixar para. É experiência, Tá até no experiência até pra turma. Mas deixa para semana. Então tá bom, galera. Obrigado aí, vocês aí, pelo bate-papo rápido aqui, que vai entrar outra turma aí para poder falar um pouquinho aí dessas experiências que vamos vivenciar. E Dionísio, que dia que é que você sai de férias? Dia 23. Férias agora, eu trabalho só até amanhã. Até amanhã? Até então amanhã. beleza. Então foi na hora eu certa que a gente viajo, chamou. exatamente. Fez o DCCast. E viajo no dia 23. No dia da inauguração da festa lá, eu tô viajando. Sim. E é de manhã que você viaja? De manhã, viajo Não às deu nem pra dar um oi. 8h25 da manhã. Começa 9 horas o nosso evento lá, a festa, pessoal. Então a gente vai começar um pouquinho mais tarde para poder organizar tudo de manhã cedo. E aí, Jojo vai estar ali na praia. Praia que você vai, não? Praia, exatamente. Praia, tá na Eu vou praia. Pra onde? Eu vou para Recife e Porto de Galinha.
Matando a saudade do Demais. Conexão. Exatamente, é isso. E relembrar também o Conexão A sua esposa conhece 360. lá, não? Conhece não. Ah, Quero ir lá na praia de Maracaípe, onde nós fizemos aquele vídeo sensacional, entendeu? Show. Quero ir lá também. Aquela barraquinha lá foi Exatamente, bacana. Quero ir lá visitar novamente aquela praia que Vai na Praia do Carneiro também, depois. A tô gente querendo não foi, também. né? Muito Não bom. foi, não deu Isso, tempo, não porque deu foi rápido, 3 dias de viagem, mas vai na Praia do Carneiro. Exatamente. Revela lá que é bem legal também. É, Tem Tem uma passeio parte de lá que tem uns barco. peixinhos lá, que Mais uma você dica tira aí. foto com os peixinhos lá. É, É, top. vamos aproveitar isso aí o máximo. Isso aí, Dionísio, boas férias aí. Obrigado. E te vemos aí mais em breve aí. Né? Você vai estar aí ajudando esses dias e vai aparecer não, né? Você vai estar de férias, então... Eu vou qualquer estar de férias Amanhã, né, já? amanhã. A Exatamente. gente vai se falando amanhã. aí. Você vai mandando as Isso. fotinhas lá no grupo. Uhum, exatamente. Fique com Deus, obrigado. Ok, eu que Obrigado, agradeço. Kim. Obrigada eu. E vamos chamar os próximos lá. Vê lá quem tá já Até a na próxima. gatilho lá. Isso aí. Valeu, gente. Maoi, chegue pra cá. Márcio, e aí, né? Parte do cadastro aí, Márcio cuida aqui da nossa parte de análise de crédito aqui. E já tá quanto tempo com a gente, Márcio? Eu já faço parte aí da equipe, né, da Digital Connect aí já fazem 5 anos, né? Completei 5 anos agora em setembro e faço parte da contas a receber, né? Cadastro, avaliação de crédito, cobrança. E é uma área que eu gosto bastante e que eu me identifico muito, né? Galera, eu vou até falar um negócio aqui que você não acredita, né? Que a gente falou com a história, para quem viu, tá vendo desde o início, que a gente falou com a Dedê, que cuida aqui da parte da limpeza da Digital Connect. E a gente já tem uma pegada muito grande de contratar colaboradores, né? Para colocar as pessoas nos locais certos, né? Porque aí você evita, né, rotatividade de gente, né? E a pessoa também, quando ela trabalha em algo que ela gosta, ela faz por muito tempo, né? Não se frustra, né? E faz bem, faz feliz. E quando eu fiz a entrevista com o Márcio, eu lembro direitinho, né, Márcio? Não Sim. sei se você lembra, mas eu lembro. E, cara, o bom que o ser humano, ele não gosta da mesma coisa todo mundo, porque senão eu acho que o mundo ia ser chato pra caramba, né? Se tivesse todo mundo gostando da mesma coisa. É verdade. Mas eu perguntei pro Márcio, falei, o que você gosta? Cara, eu gosto de aqui, cobrança, de fazer cobrança. Eu falei, cara, o cargo é seu, meu amigo. Não é assustado, né, Rafael? É seu. Falei, é isso mesmo. Falei, cara, eu trabalhava em tal local e legal negociar com o cliente, ver e puxa daqui. Então, acaba que o Márcio é um dos mais queridos, não, mas os mais questionados aqui, que o comercial não tem jeito. Aí vem chorando. Ah, Rafael, o Márcio não liberou, não sei o quê. Aí a gente vai sentar, vai avaliar junto, né? Porque tem que, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? O comercial realmente ele vai querer sempre vender, né? Mas a gente também tem que ter uma pessoa que tem uma postura de saber que a gente também precisa receber. E às vezes a gente precisa intervir para poder tentar achar esse equilíbrio aí, né? Porque por mais que às vezes tem que chegar uma terceira opinião, chega às vezes para mim, ou a maioria das vezes chega na meu crivo, né? Os gerentes ali da parte comercial, quando vê assim, cara, não vamos perder essa venda, não dá, o cliente X assim já comprou há muito tempo, tem um histórico assim assensado. Como o Márcio já está com a gente há 5 anos, ele já tá ali experiente nos históricos ali. Então tem que escutar o lado do Márcio, tem que escutar o lado do comercial. A gente poder tentar ter uma informação que nem sempre a gente é 100% assertivo, né? Às vezes, infelizmente, a gente precisa limitar um crédito para um cliente que às vezes está com tempo com a gente, está numa situação um pouco apertada financeira, e às vezes também a gente sabe que o cliente, mesmo assim, está numa situação um pouco apertada financeira, a gente ainda libera, e aí o Márcio fala, então tá bom, mas eu vou botar o teu nome. É verdade. A gente assim, a gente já conhece muitos clientes e assim, é bom porque a Digital tem uma parceria muito grande, assim, né? Os clientes que a gente tem também, então é muito bom, assim, né? Você trabalhar dessa forma, então... E Márcio, me fala para deixar fica um pouquinho de frente por causa da câmera ali para te pegar, para você não ficar, pra turma te ver aí. Márcio, dá uma dica aí para a turma, que eu acho que a gente, né, no DCCast a gente sempre procura, né, trazer conteúdo que soma para alguém, ou para alguma empresa, ou para algum negócio. Na parte de análise de crédito e cobrança, vamos falar a parte de análise de crédito. Análise de crédito. Pontos fundamentais importantes aí para
ter um bom análise de crédito, assim, que a gente aqui na Digital Connect faz aí, através muito da sua pessoa aí. Olha, para a gente ter uma boa avaliação mesmo, a gente precisa ter, quanto mais informação do cliente a gente tem, né, melhor. Uhum. Então, assim, quanto mais eu tenho ali, o cliente passa além de contrato social, né, de algumas informações da empresa, quanto mais ele passar mais informações, assim, mais detalhes, né, o histórico que ele tem, referência comercial, né. Então, assim, o mais importante também, que a gente sempre busca também, além da referência comercial, né, da Uhum. documentação, né, desses detalhes que a gente avalia, né, a gente também busca sempre ver o histórico que ele tem no mercado, né, porque isso é muito importante também. Se ele é um cliente que já atua no mercado há algum tempo, isso também conta um ponto positivo para ele, né. Uhum. Então, assim, o que a gente tem para passar é isso, né, Entendi. e No caso, assim, do análise de crédito bem feita, o que é, no teu ponto de vista, o mais importante? Sim, para você dar crédito, para poder a Digital Connect dar crédito para o cliente. o ponto mais importante hoje, assim, Rafael, além dessas que eu já Uhum. falei aqui, né, também tem a questão Seria as do referências, talvez, sim, comerciais? às Você acha vezes que é mais importante que i às vezes que uma análise do, isso, do Serasa ali para ver se não tem uma restrição? isso, Acho assim, que é, né? as referências comerciais são bem importantes, né, às vezes mais importante do que ali o do que outras informações mais básicas, né, porque Uhum. o histórico que o cliente já tem no mercado, né, então isso conta muito. Então se ele tem uma boa referência comercial, ali, ele paga em dias, né, o fornecedor dele, ele já Uhum. compra há algum tempo, então mais fácil para ele, a gente abrir o crédito para ele vai ficar, Sim. entendeu? E eu queria botar outro assunto aqui também que eu acho que é importante a gente passar para a turma aí, porque é, acho que foi ano passado, não foi mais que a gente caiu numa fraude aí Foi, lá foi. em Goiânia, né? Pessoal, a gente vai até relatar aqui, porque eu acho que é sempre ruim, né, quando a gente cai num golpe aí e prejuízo para né, as empresas, a gente que assim, trabalha tão pesado aí, eu acho que todas as empresas aí vem esses que querem fazer do jeito errado, né? E acabou a gente sendo vítima aí, não só a gente, mas outras empresas também, né, Márcio? Isso. Só para contar o contexto da história para vocês entenderem e até tomarem cuidado. A gente recebeu um cadastro para essa daqui, tá? A gente recebeu um cadastro, turma, que tinha tudo certinho, né? Era uma empresa grande, uma construtora, a gente não vai Isso. dar nomes aqui. Era de uma construtora, mandou todos os documentos, estava Autenticados, né, autenticado, todos os documentos estava mesmo da empresa, né. da empresa, A né? pessoa que Contrato passou pra social, conta gente essa história aí, foi contrato social tudo, né? isso, a Uhum, pessoa que passou pra gente essa documentação, né, assim, a empresa bem conhecida lá dentro do Goiás, né, uhum. Goiânia, e passou toda a documentação pra gente, assim, a princípio a gente fazendo a avaliação, né, a gente viu que Fez as referências comerciais, ligou para as isso, referências, né? o histórico da empresa, né, assim, já era uma empresa bem consolidada no mercado, já muitos anos no mercado, então a gente, assim, de cara a gente: "Ah, isso aqui é um cliente bom", né, e enfim. Tinha a ver do produto ali, né? Uma Isso. obra e tal, e tinha ali uma parte que eles precisavam de cabeamento. Falei, tá tudo no roteiro. Infelizmente, assim, acontece essas assim, a gente tá arriscado a acontecer esse tipo de situação, né, então, assim, pra gente, se precaver mesmo, assim, dessas situações que acontecem, né, porque o golpe tá sempre aí no mercado, né, independente de, assim, todos os segmentos, né, que envolve, né, enfim, pessoa jurídica, física, infelizmente a gente está sujeito a esse tipo de situação. Então, quanto mais detalhado a gente tiver todas as informações do cliente, se for pessoa física ou jurídica, então sempre buscar mesmo, né, ali, ir atrás, sempre cobrar É, o telefone também, né, Rafael, o telefone foi, fixo, foi, que isso é muito foi importante onde a também. gente talvez se precipitou, né? Porque a gente viu que o cadastro era tão bom, né? Esquecemos Isso. de ligar para o fixo. Ligar na empresa e É, confirmar se realmente, né, a empresa estava solicitando, né, uhum, o cadastro, né, para poder comprar com a gente a prazo, sim. enfim, essas informações são muito Então importantes. que a gente dá de dica aqui para a turma aqui? Ainda mais que por mais que era um cliente conhecido, uma empresa conhecida ali na região, a gente meio que, entre aspas,
se empolgou, não vou dizer se empolgou, mas a gente não seguiu processos, né? Inclusive melhorou o nosso processo, na verdade não Isso. seguiu, né? Porque a gente já tinha feito outras vendas também desse jeito, o cliente liga, a gente avalia ali o cadastro, porque foi toda a documentação certinha. Tinha um contrato, tinha tudo certinho, tinha os cópias do sócio, tudo, Faturamento, né? faturamento de contador, Documento tudo. dos sócios, autenticado, documentação estava impecável, completo Só mesmo. que a gente não ligou para o telefone. E aí outra questão, eles retiraram na empresa, eles retiraram o material na nossa empresa, né? Foi. Que foi outro problema também. Que aí fala assim, Caminhão mas foi é lá na obra, empresa. não sei o quê. Aí Isso. a gente retirei que é melhor, né? Porque aí uma construtora acaba que a gente também, se fosse a fraude fosse entregar em outro local aqui, ele podia ser uma obra lá fake Isso. que ia pegar alguém e ia levar o material. Mas qualquer novo cadastro que as empresas vierem a fazer, façam essa conferência realmente para ligar lá se a pessoa lá existe, né? Depois a gente observou, ligou. É como foi lá, depois Isso. você ligou para lá, eles não. Isso, aí, na verdade, eu descobri, né, o golpe por conta de outros fornecedores e referência comercial que a gente sempre a gente sempre troca, né? Então, assim, essa empresa, ela já havia aplicado em alguns fornecedores, que também é concorrente nosso, né? E eles me perguntaram se tinha um cadastro, eu falei que sim, que a gente tinha liberado o crédito. E porém eles estavam atrás, já tinha alguns títulos lá duplicados em atraso. Então eles, né, ó, a gente tá achando que isso é golpe e tal. Então foi aí que a gente viu, né, que mesmo antes de vencer o título, eu liguei lá na empresa, né, confirmei, e eles Já falaram que não. falaram que não tinha feito a compra, tanto é que depois eles Vocês tentaram colocaram no comprar de novo, site. Márcio? Antes? Eles tentaram comprar E depois. ainda tentaram comprar de Sim, novo tentaram para comprar continuar o mais, golpe. sim. Uhum. Aí a Mas a gente, gente já sabia ou não, ainda não. Porque não tinha limite, né, no sim. caso. Hoje a gente já sabia que era um golpe, quando eles ligaram de volta. Não, quando Não. eles ligaram querendo comprar novamente, aí eu já sabia que se tratava de um golpe. Uhum. Aí, Eles infelizmente, já a gente já desligaram tinha direto, né? liberado isso. Uhum. Aí já tinham descoberto também que eles já haviam aplicado golpes em outros concorrentes da gente também, mesmo segmento, né? Uhum. E a gente ligou na empresa, aí no site, quando eu entrei novamente, aí o site lá dessa empresa já tinha colocado lá Na página. na página que a empresa estava sofrendo golpe, né? Então, assim, E depois a gente ficou muita sabendo que foi o maior gente. constrangimento para a Isso, empresa, né? foi Porque ninguém muito. queria vender mais para eles com Isso. medo, né? E acabou que gerou uma insatisfação, porque eles foram negativados também, né? Sim, sim. Sendo de uma coisa que não foi devida lá. Eles mandaram lá a ocorrência, tudo, e acabou. A gente até conseguiram pegar uma coisa, fez a ocorrência na delegacia, mas é difícil pegar. Conseguiram aprender uma parte da mercadoria ali, mas a nossa, infelizmente, a gente ficou realmente num prejuízo material, não foi, Márcio, né? Nesse período Isso. aí. E aí a gente está falando na questão da análise de crédito, né? Mas aí a gente pode fazer uma outra colocação aqui para os nossos clientes, ou vamos dizer assim, os pagadores, né? A gente vamos dizer, o recebedor e tem os pagadores ali. Para uma boa cobrança, né? Para aquelas, vamos falar para as empresas ali, que estão cobrando os seus inadimplentes. Qual que seria aí a sugestão que você daria aí para tentar receber mais rápido, né, ou dar o mínimo de problema possível aí na hora de negociar essa inadimplência aí? Então, eu uso muito o seguinte. Falaram que Isso, contexto? Primeiro a gente liga, né? Tenta Uhum. ligar, fazer aquele contato, né? Então, assim, muitas vezes o próprio cliente, ele já chega pra gente e fala, ó, não consigo pagar essa duplicata, você consegue segurar até tal dia, né? Enfim, ele dá uma previsão de uma data e a gente tenta não esticar essa data há muito tempo, né? Porque quanto mais estreito for a data, melhor pra gente, porque a gente precisa receber, né? Sim, por causa do nosso fluxo de caixa também, né? Isso. Aí o cliente, se ele cumprir, tudo bem ali, né? Caso o cliente não cumpra, aí a gente já tem a questão que 5 dias úteis, né? A gente já tem a questão de aponte, né? Então a gente já informa ao cliente também. E Uhum. dependendo de algumas situações, Rafael, assim, a questão de valor também, pessoal, quanto maior o valor, né? Assim, mais rápido tem que ser o processo de cobrança, né? Porque Uhum. valores grandes, assim, é considerável para a empresa e a gente precisa receber a qualquer custo, né?
Sim. Então, assim, a questão de você enviar uma mensagem de envio ao SPC, enfim, né? De tentar todas as formas do cliente estar fazendo o pagamento, né? Aqui a gente, como a gente já conhece bastante os nossos clientes, né? A gente sempre é flexível, né? Acho que Isso, a muitas das gente, vezes, né? isso, assim, a gente não tem muito problema em relação a isso, né? Mas Uhum. de clientes, assim, de redes, né? Que são clientes mais antigos, então a gente tem uma relação bem mais tranquila em relação à questão da cobrança, porque é uns clientes que a gente já conhece, então eles dão ali as previsões de pagamento, a gente sabe que ele vai pagar, né? A gente Uhum. também tem esse entendimento de que a empresa, às vezes não vai estar 100%, né? Ela sempre vai passar ali por um momento difícil, enfim. A gente também compreende essa situação, né? Mas assim, não conseguiu pagar dentro da previsão dada, né? A gente tem que seguir com os processos de cobrança, Sim. né? A gente tem que enviar ali para o SPC, fazer uma negativação, enfim. E no último caso que a gente não consegue negociar com o cliente, né? Não consegue receber dentro do prazo X, né? Dentro dessa cobrança, a gente envia para a nossa assessoria jurídica, Sim. né? A gente sempre tenta ser flexível, porque Sim. clientes, a gente sabe que clientes podem passar por dificuldades financeiras. Isso. E a gente já passou uma época atrás também. E eu acho que o que a diferença, até dou essa dica para os nossos clientes, né, ou quem está passando por uma situação difícil na parte financeira, não deixe o seu fornecedor sem resposta. Porque é isso que vai te dar credibilidade para você. Claro que alguns vão ser mais flexíveis, outros não. Mas os que não vão ser flexíveis, beleza, daí não tem muito o que fazer. Mas a grande maioria, ela costuma ter essa flexibilidade, né? Então, a importância de você estar fazendo esse comunicado é que muitas das vezes para a gente, né, tranquiliza e muitas das vezes, às vezes a gente até segura um pouquinho numa situação específica. Cara, vamos já negativar o cliente? Não, segura, o cara veio, ligou. A gente teve, né, uns anos atrás uma situação específica de fluxo de caixa que acabou precisando pedir prorrogações de boleto. Então, se antecipa, né? Porque muitas das vezes, né? Quando a empresa é muito desorganizada, não tem como. Mas muitas das vezes você já sabe que você não vai dar conta de pagar aquilo. Então não deixa vencer. E aí o seu fornecedor saber que venceu e no dia não cair esse dinheiro na conta do fornecedor. Porque pode ser um fornecedor que, às vezes, para você é um valor que às vezes não é tão grande, ou é um valor grande, mas para aquele fornecedor é o dia que ele vai precisar receber para fazer o pagamento da folha dele. E ele não tem aquele dinheiro para, né, para poder seguir honrar com os compromissos dele. E ele nem vai conseguir se preparar muitas das vezes. Ele contou com aquele valor e não entrou, às vezes um valor alto que atrapalha toda a questão né, do trabalho dele em relação aos pagamentos, aos relacionamentos que ele tem com outros fornecedores deles. Então, o que a gente coloca assim, a gente dá muito valor para aqueles clientes que se antecipam e ligam antes de vencer. E já recebe um ponto positivo com a gente. Primeiro, porque se mostra uma empresa mais organizada. Né? Segundo, porque a gente se prepara também para uma situação de, olha, cara, não vai entrar esse valor, mas vamos se organizar aqui. O cliente avisou ali 2, 3 dias ali que não vai entrar, então vamos ver com o nosso fluxo de caixa se ele está atendendo. E se não estiver atendendo, vamos buscar uma situação específica aqui para correr por trás do banco para poder honrar com nossos compromissos, né? Principalmente quando são valores altos. Já aconteceu já, cliente boletos altos e a gente contar com valor, chegar no dia, não tem valor. E aí a gente tem que pagar os nossos fornecedores e correr para banco, ligar e tentar antecipar alguma coisa ali que acaba pagando juros mais altos, né? Porque você fazer empréstimo em cima da hora é complicado, né? Ou então você tem que puxar ali rápido ali a gente chama de conta garantida contratual que a gente tem ali já no limite liberado no banco, mas é uma taxa de juros muito mais alta. Mas quando o cliente fala, a gente se prepara um pouquinho, né? E às vezes a gente segura uma situação específica, até dependendo com algum fornecedor nosso também. Eu acho que acredito que os nossos parceiros fornecedores também são, é, são. Acho que muitas das vezes eles são. Vou até colocar assim, não
vou dizer que fica tranquilo, que ninguém gosta de receber uma ligação de falar assim, cara, vou atrasar boleto. Mas muitas das vezes eles são pacientes. Pronto, essa palavra, pacientes de entender. Ó, aconteceu uma situação específica, não recebemos tal valor. Joga pra gente para uns 2 dias, 3 dias para frente pra gente poder. E nosso histórico de pagamento, nosso histórico de respeito de não deixar atrasar, eu vou te falar que, pessoal, 90% das vezes a gente consegue resolver de forma que às vezes você até elimina uma multa e um juros de um boleto, né? Para poder a gente evitar uma despesa, né? Que por causa de 2, 3 dias eu consiga arrumar um juros mais barato ou fazer ou tem um recebimento um pouquinho mais para frente que vai atender aquele pagamento ali do fornecedor. Então, não deixe de avisar o teu fornecedor se realmente a coisa não vai fechar, a conta não vai fechar, você não vai conseguir. Porque isso vai dar a primeira credibilidade para você, empresa aí que, né, que está devendo, para depois até negociar, né, Márcio? A Isso, gente sabe porque que... eu até não coloquei essa parte Uhum. de tentar negociar aí, eu acho que eu não falei, né, nessa questão, mas o importante também é a parte da negociação, você tentar negociar com o cliente. Porque, assim, o inadimplente, muitas vezes, ele não... Ele tem um pensamento, não são todos, né, mas tem alguns inadimplentes que pensam, não vou conseguir, não vou ter dinheiro, então... Né? Então, assim, a gente já sabe, a gente já conhece o cliente, quando ele vai conseguir pagar, às vezes, e não vai conseguir pagar. Então, a gente tenta fazer essa flexibilizar essa parte da negociação, né? Que é a questão de diminuir juros, né? De forçar mesmo o cliente a fazer o pagamento ali, fazer em mais parcelas, quanto que ele consegue pagar, né? Enfim, a gente tá aqui também, né, a parte da análise de crédito e cobrança, muitas vezes o pessoal, mas é um pessoal que só quer barra venda, só quer, né? Mas não é, né, Rafael? Assim, a gente. Comentários, coloca aí, quem tem problema com análise de crédito, cobrança e comercial? Será que é só digital? Sei não, coloca aí sim ou não aí. Só digital ou alguém tem aí? Eu também tenho. Se tem, coloca assim, eu também tenho. Mas toda empresa, eu acredito que toda empresa é do mesmo jeito, né? Assim, Sim. porque onde eu passei também antes, né, da digital Do mesmo jeito. era, Sim, falavam não, e era. aí todo mundo aceitava de boa, não, beleza. Não, o comercial ele nunca aceita, né? A Hum. parte comercial, não, ele sempre questiona por quê. Não, tudo bem, vamos fazer uma análise, né? Vamos analisar Reanalisar. isso, vamos ver essa situação. O cliente não pode pagar hoje, vamos liberar essa venda, mas ele vai pagar daqui a tal dia. Uhum. Aí a gente vai lá ver se realmente ele cumpre as previsões, né? Aí a gente vai lá dentro do histórico por exemplo, ele é um cliente que atrasa constantemente, mas dá as previsões e cumpre previsões, também é muito Sim. importante. Aí não tem problema, a gente faz a liberação da venda do cliente, entendeu? E você Que isso falou, também é muito eu importante. lembro uma situação que a gente vivenciou e vem essa questão de experiência, pessoal, aqui da Digital Connect, quando a gente iniciou, eu acho que foram 2 etapas na Digital Connect, mas que foram cruciais aqui. E engraçado que foi em cima da parte de liberação de crédito, sabia? Foi falando, eu falei, cara, foi as viradas, foi as nossas 2 viradas em relação aos nossos crescimentos. Eu estou falando para a turma aqui que está escutando o DCCast. No início da Digital Connect, quando a gente estava ali com 2 anos ali de empresa, 2 anos e pouco, primeiro a gente não tinha uma pessoa que cuidava disso, né? E aí, o que aconteceu? A gente liberava o material, vocês veem, na confiança, liberava, o cliente levava e depois ele pagava. Bem no início isso, falando de 17 anos aí, tô falando há 15 anos atrás ali. Só que isso foi virando uma bola de neve, por quê? O cliente não pagava, ele ia lá e comprava mais. Olha o tanto que era desorganizado, hein? Não pagava, comprava Complicado. mais e foi virando uma bola de neve. E aí pegava mais e teve um momento que eu falei, não, vamos parar e vamos levantar. O que a gente tem de inadimplência, né? E o que tem para receber. Eu, naquele período, né? Eu calculei, eu falei, cara, em 3 meses a Digital Connect está quebrada. A gente fez um levantamento rápido financeiro porque as contas apertadas, os negócios estão fechando, né? E na hora que a gente botou no papel o que os clientes nos deviam, o que estava aberto, o cliente pegou material e naquela época a gente recebia era mais cheque, não tinha quase boleto. O cliente não deixou nem cheque, não deixou nada.
Falei, cara, E cheque é mais arriscado, né? eu Assim, não sei, eu acho que eu acho que é mais fácil de cobrar, eu acho, cheque, mas é mais burocrático cheque, cara. sim, Ninguém tem mais cheque hoje, então, é, né? É, é um meio muito cheque pouco utilizado. eu, Hoje ninguém. eu acho meio mais É complicado boleto, da né? gente poder Boleto receber, né? que a gente vende mais. Fiz o cálculo e eu falei, cara, a gente tem que pagar tanto, tem que receber tanto. E a inadimplência está tipo tanto, sei lá, chutar 15%, 20%. Tal. Então a gente consegue pagar esse mês aqui, esse mês a gente não consegue, no terceiro mês a gente já não. Se a gente continuar nesse ritmo de liberar crédito, Uhum. que a gente pega material, ele não paga e a gente tem as contas para pagar, em 3 meses a empresa entra em colapso. Aí nesse dia eu lembro que eu, né, chamei na época era o Cleilson, né, que era menorzinho, tinha 4 funcionários só ali, a gente estava bem no início, e não tinha, a parte financeira era feita através da outra empresa que a gente tinha também. Eu falei, cara, vamos parar hoje. Ah, mas o cliente quer pegar. Eu falei, cara, ninguém pega mais nada aqui. Assim, esse negócio de pegar aqui e não pagar, esquece. Aqui só chega aqui, ou paga ou deixa o cheque aqui. Para pegar, para depois pagar e retirar mais. Não tem. Aí foi essa primeira mudança. Foi um choque, a gente caiu, teve uma queda de vendas, que a gente tem uma infelicidade, que era o nosso começo, né? Já existiam outras Sim, distribuidoras. Então, quem começa por último, pega toda a carteira suja, né? isso. De mercado, porque Sim. você não conhece os clientes, então Uhum. todo mundo que já não tinha crédito nos concorrentes, e a gente também não tinha uma análise de crédito cobrança boa, não tinha uma análise de crédito boa para fazer, era bem simples. Aí a gente teve esse problema aí. Aí se passado, né, uns 5 anos aí, 6 anos, acho que até mais, uns 10 anos, a gente teve outro problema também, parecido com isso. Só que quem fazia essa avaliação era a parte comercial, cara. Então, assim, não coloca o teu comercial para avaliar É, crédito, porque isso daí a sua empresa vai quebrar. E a mesma situação, começou essas liberações, cliente, não, mas eu conheço o cliente, sei o quê. Aí o cliente, felizmente, deixava de priorizar a gente, porque a gente liberava mais para ele. isso. Aí ele devia 10. Tá bom, aí atrasou. Não, vou fazer o seguinte, vou pagar 2 aqui, mas eu vou pegar mais 10. Aí ele já tinha 20 em aberto, né? Mas só pagou 2, então estava 18 em aberto, na verdade. Ele tinha 10 ali, venceu, pagou só 2, pegou mais 10. Então ele tinha 18 em aberto. Aí no outro mês chegava, ele também não tinha um dinheiro para pagar o 18. Não, mas eu pago mais 5 aqui, pego mais 10. Então você baixa 5 ali, né? Fica 13, e aí pega mais 10, fica 23. Cara, mesma situação. A gente Muito pegou, fez um complicado. levantamento e foi quando a gente viu que mais coisa de 5, 6 meses a empresa ia fechar. E aí foi quando eu iniciei o processo que depois eu te passei, Márcio, toda a análise de crédito e Sim, cobrança, que quando você chegou, eu fiquei praticamente um mês inserido só na análise de crédito e cobrança, a gente teve estudando, que aprendendo. fazer a avaliação de todos os clientes, né? O Rafael me passou ele sentou comigo, ele me passou uma relação da inadimplência que tinha na época. Eu me lembro bem e eu falei, caramba, eu vou aceitar esse desafio, né, Rafael? Foi, E não aliás, não foi tinha documento fácil de nada na mesmo, época, assim, era bem estava bem desorganizado, né? O nosso Mas processo. assim, graças a Deus, assim, hoje eu agradeço muito ao Rafael, a Digital Connect, porque a gente também vai aprendendo com o dia a dia, a gente aprende muito também com os clientes e com os processos que a gente já tem, a gente vai aprendendo mais ainda, né, Rafael? Sim, Isso é muito importante. Então, assim, graças a Deus, assim, a Digital cresceu muito mais, assim, né? Então, e a tendência é que, né, se Deus quiser, a gente cresça mais ainda isso aí. e dê tudo certo, né? Um novo espaço, né? E a Vamos, gente, né, consiga além dos clientes que a gente já tem, né, que é muito importante, né, que a gente tem que manter essa relação, a gente vai conseguir muito mais aí, né? ampliar. Muito bom. Com Márcio, obrigado certeza. aí pelo bate-papo aí. Fica essas dicas aí pra galera do Cicast na parte de cobrança. Pedrão, isso aí. Agora só estamos no meio aqui. Não vou olhar para cá, não vou olhar para cá só, né? Exato. Você está no início, né? A gente começou recente e essa parte de marketing, algumas coisas são novidade para você. Eu queria saber aí, o que você achou aqui em relação ao trabalho que você iniciou na Digital Connect. Está bem recente, mas foi algo que você esperava? Foi menor a expectativa? Assim, foi maior, foi menor? Como que está aí o trabalho? Bom, primeiramente,
Eu me chamo Pedro, tá? Tô aqui com a Digital há 2 semanas. É isso aí. Então, a gente começou aqui por um colega em comum, né? Que me apresentou e tal, no momento que eu tava precisando bastante. E aí foi até uma surpresa pra mim, porque essa área de vídeo eu nunca. Assim, já tive experiência, mas tinha um tempinho já que eu não tava dentro disso. Eu tava mexendo mais com design e tudo. Uhum. E aí eu falei pra ele, poxa, se eles tiverem a fim de fazer uma experiência e tudo, eu topo. Aí a gente fez entrevista, tudo deu certo e eu vim. E cara, me surpreendi muito, porque vocês têm uma estrutura muito grande aqui. Eu acho que pra mim sempre foi um sonho trabalhar com essa área audiovisual, Uhum. mas igual eu te falei, aquele dia eu nunca tive nenhuma oportunidade. Uhum. E aí, nesse momento que eu tava precisando, vocês, a Digital, né, apareceu e, cara, tô gostando demais. Isso Todo aí. dia é um novo aprendizado, só Do, expandindo aqui meu conhecimento. bom, do audiovisual aí, Pedro, o que que você achou que é mais desafio? Fazer os cortes? A gravação acho que é mais simples, né? Fazer os cortes, editar o vídeo. Eu acho que pra mim é o contrário, porque É. eu nunca tive, eu não tinha experiência com câmera, nunca tinha pegado numa câmera pra tirar Uhum. foto, filmagem, nem nada. Mas essa parte de edição, corte, eu já tinha trabalhado, então pra mim foi bem mais fácil. E aí essa parte tanto de filmagem, gravação, questão de mixagem de som e tal, eu tô pegando o jeito ainda, mas tamo indo, tamo seguindo Bacana. em frente. Cara, Vamos lá. Vamos eu lá. acho Por que etapas, né? vou colocar aí. Agora vamos falar das dores da contração do parto. Da contração. Primeiro, achar o local certo. Galera, Sim. vocês que estão aí montando estúdio, a gente apanhou muito. Primeiro, demorou muito para definir onde seria o local, né? Faz na sala tal, sala A, B, C, D, H. E para você escolher o local, você tem que avaliar a questão de barulho. Acústica. Eu falo até questão nem de acústica, mas de barulho externo. Falei, cara, onde eu vou colocar? Tem algo que vai atrapalhar no barulho? Sei lá, uma sala do lado que tem muita gente trabalhando que fala e acaba, né, voltando para. Porque aqui no local que a gente está hoje, que a gente vai mudar, já daqui é o último podcast, como a gente falou, que é a despedida do Seacast aqui desse espaço, a gente poderia ter feito outra sala que tem do lado, mas ele fica virado para frente Da pista da ali. pista. E aí passa carro de som, por mais que a gente tenha uma acústica que vocês estão observando, né, que tem as espumas, a primeira coisa que você tem que definir é isso daí, tá? Antes de começar o projeto, tá? Que eu acho que nesse ponto aí a gente até acertou na questão da sala, né? Você colocou A aqui. sala foi 100%. Distância e tamanho de sala. E outro ponto que você tem que avaliar. Acho que nós ficamos aqui no limite, cara. Nós demos sorte até, né? Que aqui Mais um pouquinho não daria pra fazer. Cara, vou falar aqui, olhando aqui para a câmera aqui que está no meio, o pedestal dela, que segura a câmera, meu amigo, assim, se fosse mais, sem sacanagem, 50 centímetros para cá não daria para fazer. Não, e detalhe, só deu certinho com essa câmera ali, porque a gente tem que fazer um investimento em lente para poder adaptar. É outro tópico aí que a gente vai falar sobre a questão dos equipamentos. Dos equipamentos, né? A gente está falando agora de espaço, né? Porque se fosse analisar pelo espaço que a gente tem aqui geral, as lentes que a gente utilizava, elas tinham uma abertura mínima, né? Essa não, ela já é uma grande angular, então ela consegue captar um cenário melhor, um espaço melhor para poder a gente fazer uma gravação sem ter que ficar limitado, né? Espaço, pessoal. O que a gente fala nas empresas que estão montando seu cenário de podcast? Demorou muito a nossa obra aqui, mas demorou muito, assim. Indecisão do que a gente colocar. Acho que a gente tinha até dificuldade de achar profissionais que sabiam mexer com isso, né? Foi. Quando eu achava, ou não tinha tempo, ou era muito caro. Então a gente meio que arriscou e no final das contas deu certo. Mas é onde a gente errou? Questão da espuma, né?
Acho que a gente comprou a primeira espuma que não deu certo, não foi ou não? Foi a primeira espuma, não deu certo. Não deu certo, comprou aquela, parece caixa de ovo, né? Perdeu. Ah, não, a gente fez um outro, a gente perdeu, lembra que a gente ia fazer o primeiro cenário, a gente perdeu um cenário inteiro, galera. Foi, caramba, foi mesmo, eu esqueci de falar isso, né? Que a gente fez um outro, o espaço, a gente errou no local, tinha barulho, ficava debaixo de uma copa né, do outra filial nossa, e o barulho subia, não tinha como, porque na hora que o pessoal estava almoçando na copa, vinha um barulho no posto de ventilação que existia nessa sala. E a gente colocou aquelas cascas de ovo, não pregou Foi o trem. espuma de casca de ovo. Aquelas espuma casca de ovo. Cara, Ficou o cenário feio e a acústica não bateu. eu não tava nem lembrado desse Não. primeiro, ó. A iluminação deu tudo errado. Nossa. A parede deu uma infiltração, pessoal. Verifique se não tem infiltração. Porque subiu uma infiltração na parede que não tinha quem tirar. E não adianta Foi nada um você pintor, investir dois pintor, três pintor. Não adianta investir em material de qualidade para o tratamento acústico se o ambiente não tiver certinho, né, para poder receber as espumas e o material. No caso nosso ainda, por mais que estava com a espuma, ainda a gente tinha um problema de barulho fora, não com a acústica da espuma, não Não, conseguia. barulho, inclusive, do pessoal trabalhando dentro da empresa. Aí, Chegava lá, assim, de forma violenta. a gente ia ter que fazer deveria ter feito um trabalho de acústica dentro, né? Só que onde a gente desistiu desse cenário? Mas Eu o vou falar pior, pra mano, o vocês. pior era o banheiro, velho. Cara, Tinha um você banheiro tava- dentro da sala. Não, e o que ficava embaixo. Tinha O que também ficava quando embaixo. dava descarga, tudo. Cara, você tava gravando Tudo lá. errado. Tudo que você tem que aprender do espaço que a gente fez tudo errado. Gastou lá uma grana e deu tudo errado. Outro ponto que eu ia falar aqui, que também foi da espuma, do espaço. Da iluminação, né? Que a gente Iluminação ficou ruim, a gente Ficou ruim. não conseguiu achar uma iluminação boa, mas a gente já tinha desistido por causa que o espaço com esses barulhos não encaixou. Tinha mais alguma coisa, agora eu não vou lembrar. Lembrei. E eu falo que também é uma dica fundamental para vocês aí que estão montando seu podcast. Coloquem, que foi que a nossa decisão de ter mudado realmente. Cara, aqui não dá mais. Coloquem próximo do seu marketing, para quem tem marketing, empresa que tem marketing, e coloquem próximo onde que está o seu movimento maior. E foi quando a gente decidiu de trazer aqui para Digital Connect, porque não era na Digital Connect, era em outro endereço. E a gente falou assim, não dá, porque para você, igual a gente está fazendo esse cast hoje, entra um, fala com o outro. Tá todo Chama mundo o aqui do técnico, lado. o fornecedor É vem rapidinho. visitar, já está aqui, a gente já senta e conversa. Aí você tem que pegar, sair daqui, ir lá para o outro cenário, montar outro cenário, levar equipamento, né? Então, ou seja, se for montar, talvez uma das dicas das mais importantes, busque fazer no teu local onde você estiver, o mais próximo onde você estiver. Vou fazer 2, 3 ruas acima. E se você não tiver um espaço para fazer, repense se vale a pena você fazer um cenário de podcast, no sentido nosso, que a ideia nossa é trazer conteúdo. Então, você vê que a gente está sempre postando aí conteúdo direto aí. Toda semana são 4. Toda semana são 4 conteúdos. São 4 conteúdos, então tem que estar próximo. Se não estiver próximo da sua equipe, da sua turma, do teu time, não vai dar certo, galera, não vai dar certo. Então a gente teve essa desistência do espaço, se gastou dinheiro, aí já tinha gastado um tempão, a gente já perdeu uns 3 meses nessa brincadeira, né? Foi. E aí veio pra cá. Aí vamos aonde? Vamos montar na outra sala? Não, faz barulho. Aí aqui era um espaço onde que guardava arquivos, eu falei, não, vai ser aqui. Aí definimos aqui. Só que aí veio os novos problemas, né? Primeiro, tem uma tal de uma janela aqui, pessoal, que aí a gente foi tentar fechar e demorou uns 2 meses para tentar fechar essa janela aí. Botava madeira, o negócio aí aquecia, soltava essas espumazinhas aqui, não sei se você deve estar vendo aí na lateral, não sei se aí no meio consegue ver. Não, acho que tá só na câmera do meio. Só ali. tá aqui pegando aqui, né? Aí defini esse projeto aqui. Faz o quê? Só faz com a mesa? Faz com algum nichozinho de madeira, alguma coisa. Que qualquer cor da mesa. Faz branco, faz azul, faz verde, faz marrom. Aí começou esse outro contrações do parto. Aí a mesa foi outra dificuldade, não dava o tamanho. Aí começa a situação. Vale a pena fazer um projetozinho. Depois, pagar um arquiteto. Não, galera, faz um cenário mais ou menos projeto que o vocês querem. cenário, né? Acho que foi você que fez ou foi o Humberto que fez? Qual?
o projetozinho daqui? Foi você, Foi né? eu. Foi o André. O André fez um projeto, fez não deu certo, fez o segundo. Vamos ajustar isso. No terceiro, ajusta um pouquinho mais, fechou. Aí deu essa ideia de botar as lâmpadas, né? Tem aqui, que demorou também um bocado de tempo para Aqui, instalar. depois disso tudo, ainda veio a parte elétrica. Ainda. Aí para passar os fios, porque aqui só tinha, acho que era uma tomada. Só tinha uma tomada. Uma tomada, tem que puxar fio. Aí foi, né, achar profissional. Outra dica nessa parte de infraestrutura: invista em tomada. Sim, verdade. Invista em tomada. Quanto mais tomada, melhor. Você Sim. pode achar até um exagero aí ao falar, mas no mínimo aí, né? Um em cada canto, que É, a gente fez lá no nosso novo cenário. Tem lá, projetos novo aí estúdio. de estúdio de podcast que os caras têm 11 tomadas disponíveis. A nossa lá também, a gente colocou tomada em todos os cantos, porque você liga uma câmera, equipamento de iluminação, tudo, para você ter facilidade de ligar Lá no novo equipamento. local lá é sensacional. Eu lembro que aí vamos já começar a falar a questão dos equipamentos, né? Teve uma situação específica que a gente comprou a câmera primeiro, começou a testar, né, as câmeras, né? Foi. Antes de fechar o cenário. A gente tinha uma câmera. Sim, aí a gente começou a testar ela para ver qual seria, se ela seria o ideal, né? Se seria o ideal. Aí começou a usar ela. Só que aí a gente precisava, né, formatar pro podcast. Então a gente precisaria de 3 câmeras, que seria uma pro âncora, uma pro entrevistado e uma pegando um plano aberto, que é o cenário, né, principal aqui, né, com o background. Tá, a gente vai falar de equipamento, turma, e qual que foram os equipamentos que hoje a gente utiliza aqui. No nosso novo espaço, ele vai estar com novos equipamentos, né, que a gente já adquiriu, que está lá. A gente comprou microfones melhores aí para poder sair melhor ainda o áudio, mas conseguimos ajustar outro parto, áudio, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas crie um projeto do seu ambiente. Criado o projeto do seu ambiente, começa, né, a ver a parte elétrica, instalação, tudo isso daí. E a parte de estrutura, principalmente, né, antes de tudo isso, a parte de estrutura acústica, né? Sim. É o que você vai fazer para poder sanar os problemas, porque existe a questão de se fazer um tratamento acústico, existe de fazer um condicionamento acústico e um isolamento acústico, que é o que a gente fez aqui. O isolamento acústico, ele não é um serviço que ele é 100%. Tanto que se tiver alguns barulhos ali do lado de fora, tem intervenção aqui. A gente não chegou a fazer aqui, não foi feito o isolamento acústico, né? Aqui? Aqui. Não, Foi feito por causa das espumas. Aqui é o isolamento. E aqui não foi feito o quê? Foi Tratamento. o tratamento, Que é né? diferente. Mas nesse ponto a gente deu sorte, né? Mas não é bom você trabalhar com sorte, não. Né? Não dá pra contar, não. A gente deu a sorte por conta do espaço, né? A gente não tá virado pra pista. Sim. Aqui do lado não tem... A gente não tem... a gente tá no segundo andar, né? Aqui. No primeiro andar, né? Primeiro andar. Uhum. Terra primeiro, isso. Primeiro andar. Então a gente não tem barulho aqui na parte de trás. E a gente não tem barulho do lado também, Não. que é onde funciona a empresa, né? Sim. E nem do lado de cá, do lado direito. Inclusive, a gente tem uma empresa aqui na parte de baixo, que atua ali no térreo ali, né? E praticamente não vem. Praticamente não tem barulho ali. Então... porque daí sobe, porque dependendo da empresa que tiver embaixo também, pode vir a dar barulho, né? Sei lá, uma empresa, sei lá, uma serralheria. Mas aí, no caso, por exemplo, um projeto de tratamento acústico, ele já resolve os problemas. Que é aí onde é feito toda uma estrutura dentro nas paredes do local. Tem a questão de utilização de painéis com lã de rocha. Então, tudo isso encarece, mas ele resolve 100% o problema do barulho no local. Isso não... Quando tiver no nosso novo estúdio, aí vocês vão ver lá o novo espaço, que a gente já trabalhou todas essas falhas que a gente teve, né? Quer dizer, já levou a experiência pra lá, né? Tá tendo um partozinho ali cesárea, mas por algumas situações específicas, mas a gente já contratou uma pessoa ali já para ver essa questão, né, das acústicas ali. E então foi mais, foi menos vai ser menos dolorido ali, tá acabando ali, né? No caso, o André, vamos começar a falar de equipamento. E eu acho que essa dica seria legal para a gente poder falar com o pessoal. A gente comprou uma câmera primeiro. Eu acho que eu daria essa sugestão, que eu acho que é uma boa Na verdade, sugestão. a gente já tinha essa câmera que a gente estava utilizando para outros fins, né? O podcast veio depois, a ideia do podcast veio depois para agregar. Foi quando a gente começou a ter a ideia de montar aqui o espaço. Porque até então, a ideia de utilização do espaço era para criação de conteúdo de review de produtos, né? Então aí depois vamos fazer um podcast e tal. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Aí onde começou? Cara, a gente comprou 3 celulares. Começou os erros, foi mesmo.
Começamos no celular. Começamos no celular. Vamos comprar celular. Uma ideia, né? Que passaram pra gente, ó, compra celular tal, que assim vai resolver a situação aí. Cara, Pessoal, não compra. celular não. Cara, vocês vão fazer para empresa, fazer um negócio melhor, não compra celular, não. Nossa, nós tivemos muita dor de cabeça. Para esse contexto aqui, não. Não Mas compre celular. Não compre celular. Celular não. Ah, tem um iPhone. iPhone é isso. iPhone faz mil maravilhas. Até que faz, né? Tem muito produtor de conteúdo que grava conteúdo com iPhone, que é melhor que muita câmera por aí, né? Mas acho que não para um cenário de podcast. Não, aí não. Aí é outra perspectiva, né? Você não consegue ter o controle que a gente tem aqui, né? Uhum. De utilização de lente, Uhum. posicionamento, enfim, a gente tem uma liberdade maior, né? E com a qualidade melhor também pela questão de estar utilizando as câmeras. Sim, aí comprou. Vamos iniciar agora os produtos, André. Primeira. Essa daí foi a primeira que a gente fez? Foi a primeira câmera que a gente comprou, foi uma SL3 da Rebel da Canon, né? Vamos falar agora dos produtos, pra vocês já ir aprendendo aí o que a gente né, já informa para vocês não errarem. Acho que a primeira coisa que tem que ter é uma câmera, né? Não tem muito o que fazer, né? E qual que é o modelo da nossa câmera? Canon? Canon SL3 da Rebel. Não, é uma Canon, é isso mesmo. É isso? Né? A gente coloca depois a gente coloca nos A comentários. gente coloca nos anota aí, comentários, senão eu vou ficar poder- gaguejando aqui pra falar os termos técnicos da câmera. A gente coloca, tá? Essa você viu legal pra gente. Todos são o mesmo modelo, André? Ou não? São, né? O ideal é colocar os modelos parecidos, né? Ou iguais, né? Para dar Modelos compatibilidade. iguais por conta da qualidade, né? Certo. Então, essa câmera é uma imagem legal, ela filma em 4K, Ela, num tempo menor, mas, sim. mas você vê que a imagem dos nossos vídeos aí não são ruins, né? É um custo-benefício legal que atende. Então, câmera. Compra uma. Faz os testes do cenário que você tem para você verificar todas as posições primeiro, que foi o que a gente fez. E aí foi começando a gente comprou as lentes depois, foi, né? Ou Não, as lentes já vieram com as câmeras. A única lente que a gente comprou depois foi essa 10-18, que é a da câmera central, que ela pega mais aberto, Uhum. né? Porque a outra ela não dava tanta opção de zoom também. Então ela já pegava muito em cima. Então Uhum. cortava meio. Não dá para pegar 4 pessoas, né? Não daria. Uhum. Então, como a gente tinha esse projeto de ter mais gente na mesa, né? Na conversa, a gente precisou investir em uma lente melhor, né? Com um ângulo, com uma angulatura melhor também para poder fazer a captação do espaço mais aberto. Não precisa ser tão grande, galera. Que o nosso espaço aqui deve ter uns 3x4. Deve ter. Por aí, uns 3x4. Por aí. Não é mais do que isso, não. O Pedro fica ali no canto, uma mesa ali com todos os equipamentos, que a gente vai falar deles aqui. E aí são 3 câmeras, assim. Acho que 3 câmeras você atende super bem aí para o trabalho do podcast. Pedestais normais, você compra isso daí, né? Compra na internet aí, ou lojas aí especializadas, não é nada de fibra de carbono, não, coisinha barata mesmo, acho que não precisa gastar. E depois a gente comprou qual? Foi aquela pecinha que faz os vídeos, né, André? Que é fundamental também para fazer o podcast. Acho que foi as 3 câmeras e que ele muda a mesa de captura ali, a AT-Mini. T-Min. AT-Mini. AT-Mini. Então, Isso. AT-Mini, gente, fundamental também. Que é da Blackmagic, né? Essa daí não pode faltar. Essa daí não pode faltar, que é a mesa que você vai fazer, né? Os cortes aí, sem ter que depois cair para uma edição pesada e ficar cortando tudo. Sim, aí você Aí perde já muito é mais tempo. 90% da sua vida adiantada aí. Aí não. Com certeza você vai gastar aí, você vai ter uma grana que você vai ter que Que investir, já começar o investimento ficar mais um pouquinho carinho. salgadinho, né? mas compensa. Mas é um negócio que vale muito a pena porque a gente ganha muita agilidade na hora de fazer. Até em transmissões, gravações. as transmissões ao vivo, algumas experiências que a gente já fez no YouTube, você não tem o perigo de ter que Verdade. depois correr para uma edição, entendeu? Porque ela já faz todos os cortes certinhos. Então, Verdade que a gente já usou o cenário nosso para transmissão ao vivo de treinamentos, de cursos de outras pessoas, né, André? sim. Realmente funcionou tudo bem. Obviamente você precisa de um notebook para fazer toda essa captação, né? Um bom notebook, tem alguma configuração específica, um notebook? Então, a gente tem um notebook. Olha, corta aí. A gente tem um notebook aqui, que ele é um notebook gamer, né? Da linha da Lenovo, né? Que é a Legion. Então, ele é um notebook bem i7? Oi? Um i7 ele?
É i7, né? o i7. Tem que ter um Ele é um processamento i7 mais ele é um forte. i7 de nona geração, inclusive, se eu não me engano. De décima? De décima geração, tá? O meu videomaker ali me corrigindo. Então, ele tem uma placa de vídeo, se eu não me engano, essa dele aí não é igual a do meu. Essa é a original, o meu foi colocado para poder suportar um pouco mais a edição, né? Mas quanto mais estruturado e parrudo o notebook, em questão de configuração, melhor para parte de edição, né? Da parte a gente optou também em botar uma televisão, né? Vocês estão vendo aqui, porque a gente muda os nomes aqui conforme a situação. Aí cada um, tem gente que pode colocar, mas também não é obrigatória a televisão. Tem Tem um pessoal que deixa as vinhetas rolando, mas não é deixa obrigatório, assim. alguma mensagem rolando durante a gravação. Aí Eu acho que, vai acho muito que ajuda, ele complementa, né? Mas tem podcast que não tem, né? Mas eu acho que é mais vantagem do que desvantagem você ter uma vai muito da televisão. proposta do cenário, né? Uhum. Porque às vezes você tá com o seu convidado ali, ele quer te mostrar alguma coisa, ou é uma conversa um pouco menos informal, né? Aí você tá com um convidado bacana, ele quer contar alguma história dele, você produz na tela aqui A alguma gente já coisa. usou também. A gente já fez isso com o Dionísio, inclusive. Foi. Dionísio Mostrando... também fez a parte solar para mostrar produto. Sim. O Igor, né? Uhum. O Igor. Sim, então, assim, tem várias utilidades você ter uma TV compondo o seu cenário de podcast. A iluminação, né? Que a gente... O que você indica de iluminação, André? Acho que tem A iluminação, dois a gente tem suportes dois aqui. softbox, né? Da Greca, se eu não me engano. É da Greca ou... Só confirma aí. Tem a marca. Depois eu deixo nos comentários aí, no textinho aí, na descrição, na verdade. Ilumina bem legal, galera. Pra você ver que fica bem clarinho, dá menos sombra, né? Porque é pra não dar sombra. Isso, é porque a gente faz um trabalho de luz de recorte, né? Então você tem que sacar um pouquinho de iluminação também para poder ambientar legal o cenário, né? Sim. E aí começa outro parto. Áudio. Microfone, meu amigo. Os primeiros microfones, vamos lá. As contrações. Não, voltando lá pro primeiro estúdio, a gente gravava direto no lapela. Dica que a gente dá. Para podcast, eu acho que não... A gente fez no lapela, né? O primeiro lapela nosso foi feito agora lá no evento externo que a gente participou. Isso lá na Expo Abra, né? Expo Abra. E fica bom o áudio, não ficou ruim, mas não. aí é a questão de qualidade de equipamento. Mas não chega igual. Não chega igual, não. Mas ficou bom. Não ficou tão... assim, pelo que a gente achava que ia ficar, por conta de ser um espaço aberto, ter muita gente passando, barulho por conta de teste de som. Mas aí no caso do microfone lapela, mas dá para passar, não dá não? Eu acho que para iniciar, dependendo, um lapela dá para passar, dependendo do... Depende da qualidade do material, né? Eu acho que talvez esse também tenha vamos dizer assim, ele também compõe um pouco do cenário, esse tipo de... Mas o áudio é melhor, né? O áudio é melhor. Sem dúvida, né? Vai ser melhor, né? Bem melhor. Tá. E também por questão de composição de cenário, talvez. Porque todo mundo acostumou vai muito do que a pessoa quer pro cenário dela, né? Porque, querendo ou não, a utilização dos microfones da forma que a gente tá fazendo aqui, ela meio que se integra com o cenário, né? Então, vai muito da proposta. Cada um tem um formato e uma ideia para poder estar utilizando o microfone. Microfone. Primeiro, galera, compra assim, porque microfone um microfone bom não é barato, ponto. Então, essa é a primeira... Não, só rapidão. Depois do lapela, compramos, eu fiz uma pesquisa lá e vi lá, pô, BMX 800, caraca, esse microfone é top. E vamos comprar uns microfones. Vamos falar marca, tá falando marca aí, né? Não é bom. Não, essa não é a marca não, essa é o modelo do microfone. Ah, é? É. Tá bom. A marca é outra. Então tá bom. Não vou falar de marca não, porque pra gente não, né? A gente não gosta de falar de... Porque às vezes deu certo pra outro, né? Mas a gente pegou alguma dica na internet que deu errado. Os caras que deram... Sei não, a gente vai acabar falando de marca aqui. Acho que já só tem umas duas aí, ó. Já falando da câmera. Não, mas aí a câmera que deu certo. Mas o que não deu certo, eu acho que a gente não... É porque às vezes não deu certo pra gente. É bom dar dica, né? Também pra quem vai comprar. Porque, por exemplo, a gente investiu em microfone e foram 4 microfones numa lapada USB, cara.
Sim, Aí já a fala gente daí. nunca tinha feito, a gente usava sempre dois, e quando foi usar 4 microfones, que foi pra uma gravação, deu Pronto. pala. Já era. Deu pala, porque passou tudo todas as informações dos microfones USB, a gente estava usando USB até então, Pro passava pelo computador. hubzinho para poder chegar no computador. Pensa no atraso. Acabou. Aí você falava e a voz saía depois. É. Não conseguimos ajustar. Perdemos 4 microfones aí. Não foi tão caro. Foi o quê? Uns 200, 300 reais? Foi R$ 185. Perdemos aí com cabo, com outras coisas aí, uns 250 reais. Acho que não, 200 e poucos reais. Aí, 200 reais, foi 800 reais. Pessoal, literalmente foi pro lixo. O suporte é desse microfone? Não. O suporte é do A gente microfone. manteve? Manteve o pelo menos a gente não suporte. perdeu o suporte, galera. O suporte a gente Não deu, salvou o nada, suporte. nada está 100% perdido. Então a gente salvou com o Salvou o suporte que a gente suporte. está usando hoje depois desses microfones. E pegamos algumas dicas na internet e tal, vimos o áudio até testado, né? Achamos legal que dava para passar, mas aí não chegou no crivo de qualidade que a gente acreditava que ficaria, né? ficaria. E aí começou a mudança para esses Microfones aqui. microfones. A gente pediu os 4 de uma vez? Não, pediu só um. Pediu só um primeiro. Só um. Foi de um em por um. Foi de um. Dica, galera, é porque também do outro a gente pediu em um, mas errou na hora de colocar os 4 para funcionar, né? Não, o outro foi de uma Dá lapada. uma lapada? Foi. Tá. Dica importante, não compre tudo de uma vez só. Compra Não um. compre. Se não for o que a gente está indicando, Assim, a grande questão é, se você não for numa loja para comprar e ter ali na hora para fazer o teste, e se for comprar pela internet, compra de um. sim, De um em um, que compra, é... melhor. Foi o que a gente fez. Comprou um, testou, beleza, ficou legal o primeiro áudio. Compra o segundo. Aí testou, passou os 2 primeiros. E aí o medo que começa a ter do terceiro para frente. Porque a gente tinha uma mesa, tinha uma mesinha bem simplesinha, não era? Ou não? A mesa a gente era ligava? do podcast antes? Era. Era uma menorzinha que essa. Não era tão simples, não. Ela era até uma mesa bonitinha, mas ela não comportava ter 4 pessoas no cast. Era só para 2 pessoas. Então E foi. também para review de produto, né? Que aí a gente virava ela na horizontal, dava para gravar de boa a questão dos reviews. Ela tinha 80, né? De comprimento. Foi uma mesa mais barata. Funcionou bem ela? Não tão bem, né? Não, funcionou. Para dois Para microfones. 2, tava tranquilo. Aí você definindo o seu projeto, você vai usar 2 ou mais microfones, né? No nosso novo espaço, a gente até pode botar 6 microfones, que a gente definiu, né, André? Sim. Que o espaço é maior, então acaba que para 6 microfones fica legal. E a gente aí fez um investimento numa mesa maior, porque aí já né, foi um valor bem mais alto. Inclusive foi até eu que fechei, fui sacrificado aqui por lá para vocês, pela minha equipe técnica aqui. Não sei o que, precisava de tudo isso, tá, mas eu acho que foi feliz, não, André? O que você acha? Ou foi desnecessário o investimento na mesa? Da mesa? Você acha que hoje Você não comprar. A mesa que a gente tem hoje, vocês não comprariam. Você tá falando da mesa de som. De som. Vocês não comprariam a menor ou essa daí foi, no final das contas, atendeu bem? Cara, assim, Com sinceridade. com sinceridade. Se for muito sincero, a gente corta. Assim, pelo fato da gente ter outras experiências de gravação fora do nosso espaço de cast, né? Ela meio que foi demais. Foi, né? Foi, acabou sendo demais. Porque a gente teve essa informação, né, essa experiência, na verdade, na semana passada na Expo Agro, quando a gente foi lá pra Expo Agro. Pra levar essas coisas todas. Só uma mesinha menor, né? Mas em Mas você contrapartida, acha que daria a mesma qualidade? sim, daria. Daria? Vai muito pela qualidade, pela Uhum. marca da mesa, o que ela pode te oferecer em questão de qualidade de áudio, né? Uhum. Mas essa mesa, ela é uma mesa bacana. Assim, a gente tem uma mesa boa hoje. A gente tem uma mesa boa. A gente gastou na época, você lembra? Foi 2.900, né? 2.700, R$2.800. Foi 2.800 a mesa, uma mesa grande, ela tem todos os microfones terem regulagem. Ela é uma mesa que ela tem uma pegada analógica, né? Uhum. E também tem uma pegada digital que tem alguns efeitos, alguns presets já de fábrica para você utilizar nos canais de microfone.
Sim. E essa mesa, galera, mas eu acho que, que foi mais caro, talvez a gente indicaria de não fazer um investimento tão alto na mesa, mas... Agora sim, eu não falo nem tanto que a gente errou, sabe? Uhum. Mas, assim, por conta de pensar nessas saídas, a gente não pensou, né? Para ter algo mais compacto. Poderia ter sido até uma mesa digital menorzinha. A gente Entendi. poderia ter investido, mas isso é detalhe. Pode, Porque a gente tanto usa pode ela aqui deixar não essa quer. fixa, pode É, pegar uma digital porque a depois gente tem só. os eventos da empresa, Uhum. entendeu? E a gente pode estar Sim. utilizando ela. Até se a gente for viajar para fazer algum evento fora, realmente ela vai ficar... Ah, então você falou evento fora até já... Né? Esse microfone aqui a gente não pede, ele pode usar ele para uso externo, né? Para Sim. fazer... E deixa aqueles fixos lá para não ficar saindo Justo. os novos que a gente comprou. Boa. Então, no caso da mesa, galera, eu acho que foi o diferencial, né? O microfone primeiro, claro, mas para poder a gente conseguir ajustar os áudios. Porque se vocês observarem, e a gente está aqui para aprender e está para ensinar vocês também, não ficou muito bom os áudios dos primeiros podcasts. Foi com aquele outro microfone ou já foi com esse, André? O primeiro? Acho que foi com aquele primeiro microfone, né? Foi com o primeiro. Com o primeiro. Foi o Então primeiro. vocês vão observar. Aí vocês podem observar a questão da qualidade dessa evolução, do primeiro podcast, conforme a gente foi crescendo, para poder chegar no áudio hoje que está bem legal. E vai ficar mais legal ainda. A gente vai falar, né, para fechar, que a gente vai falar do que é o ideal do ideal. Porque aí depende do bolso da pessoa, né? A gente começou devagar, perdemos dinheiro ali no decorrer, mas agora eu fiquei até feliz, porque eu achei que a gente ia ter que desfazer os microfones, mas não vamos desfazer não. Precisa não. A gente Deixa reutiliza ele, eles. utiliza ele para outros. A gente falou sobre a questão lá no início, lá sobre a questão da estrutura, né? Mas esquecemos de citar aí a parede, né? Essa parede aqui Sim. bacana aqui que Também vale a pena você investir no cenário. que o Matheus, né? Ele pintou aqui pra gente. O Matheus era um videomaker que trabalhava com a gente aqui. Resumindo, a gente não achou ninguém para fazer a pintura e ele falou, cara, ele falou deixa eu assim, tentar e ficou muito bom. Ficou muito bom. Ele tentou e tentou bem. Foram ficou 3 bem. dias aí de trabalho aí. Não é à toa que a gente fez o novo estúdio, a gente erra também no estúdio. Errou também lá. Erramos lá, né? Tivemos que pintar de novo, porque não ficou bom igual a ele. Então a gente usou a referência nossa dessa daqui. Essa parede pintada, aqui para ficar lá praticamente igual mesmo. Igual. E aí fizemos a primeira pintura e não passou, e aí a gente acabou desistindo e falando, pode mandar pintar tudo de novo, porque esse daqui a gente não pode errar não. Por mais que a gente aprendeu aqui, mas lá a gente errou de novo. Verdade. Erraram na tinta, e aí por aí foi. Entendeu? Detalhe, a gente, com a mesa, né, claramente a gente, com a utilização da mesa de som, a gente teve que fazer investimento em cabos, né, de áudio. Sim, Né? Então a verdade. gente hoje usa aí uns cabos bons, né, vou deixar as marcas aí na descrição também. Galera, para fechar lá no nosso no novo espaço, fizemos um projeto, teve a parte de acústica não, que você falou aí de... Foi tratamento acústico. Tratamento acústico, né? Infelizmente deu um atraso lá também, né? Na hora da instalação do serviço que a gente contratou lá, teve algumas situações específicas, mas né, não foi algo premeditado, vamos dizer assim, foi algo que aconteceu que eu não tinha como prever. Microfones. A gente fez já os testes, investimos aí sim, microfones do que tem de melhor hoje, né? Em termos de marca, podemos... Essa daí eu acho que pode falar a marca, né? Porque se você comprar essa marca, não tem erro, né? Que aí é microfone da Shure, né? Da Shure. Então, da Shure, assim... É Shure? Shure. Shure. Não tem erro. Isso daí pode comprar que a gente testou, mas a gente comprou um para testar primeiro, tá? A gente fez o passo a Mas passo esse aí. daí, cara, é fenomenal, assim. Fica o áudio muito bom. A gente chegou próximo com esse microfone por causa da mesa, eu acho que a gente conseguiu ajustar. Mas assim, cara, eu não quero nem cogitar a possibilidade de errar. Pode comprar esse daí, vocês não vão errar. É SR7, eu acho que é o modelo. SM7B. SM7B. Esse, ele é top. Se vocês forem fazer um cenário, o que eu coloco para vocês? Lá a gente já criou cenários mais dinâmicos, vamos colocar assim, né? É um cenário maior, é um espaço maior. A gente colocou já review de produto, né? E mais uns 2 tipos de cenários diferentes que a gente pode gravar, não só com a mesa, mas sentado também, né? Com a turma fazendo um modelo diferente. Inclusive, e também inclusive a utilização de Chroma Key, né? Chroma Key também, se a gente precisar fazer alguma edição aí diferente,
a gente também deixou esse espaço lá reservado, porque já mata tudo que a gente precisa aí. E vai também a dica, né? Porque a gente está fazendo um cenário, um estúdio legal, porque a gente tem a intenção também depois, não só de trazer os nossos parceiros, mas também de sublocar o espaço, né? Quando alguém precisar fazer algum trabalho, a gente já tem toda a equipe e a gente fica, obviamente, o tempo inteiro fazendo vídeo, então fica parado e nada impede que a gente possa utilizar o espaço ali para outras pessoas ali, outras empresas ou outros parceiros, né? Que queiram, né, desenvolver um trabalho de vídeo, lá a gente já está tudo montado, porque não sai barato, assim. Aí falar de uma coisa um pouco mais elaborada, não é barato, tá? Os valores aí já são um pouquinho maiores. O nosso também não é o top do top. A gente sabe que dá para você fazer uma coisa muito mais elaborada, mas nada com, né, vamos dizer assim, com a parte de fazer o estúdio, montar tudo, pintar. Acredito que a gente deve ter gastado aí, falar dos equipamentos que a gente está levando para lá, não foi menos do que R$ 50 mil, não, esse estúdio aí, tá? De equipamento, não foi menos de 50, vou botar entre 50 e 70 mil reais aí. Acho que, assim, somando todo o investimento até hoje, ainda juntando com um material que a gente não tá utilizando mais, lá ia uns R$ 90 mil de investimento. Do que a gente perdeu, né? Do que a gente fez não deu certo. Sim, Acho que já tem uns 2 anos, acho que não, 1 ano e meio, né? não, 1 ano e meio. É nesses 1 ano e meio aprendendo, se vocês quiserem economizar aí uns 20 mil aí, Na verdade, tem mais de 2 anos, porque quando eu cheguei na empresa, o estúdio lá no antigo espaço já estava pronto. já estava pronto? Eu cheguei em Não, 2020. tava não. Tava? Já? Uhum. Já estava pronto, o pessoal já tinha montado lá. Então tá, se você quiser economizar tempo e dinheiro, escuta o podcast, manda aí para outras pessoas aí para vocês terem né, essa economia aí, porque tempo é dinheiro e mesmo que se você já evitar de gastar coisa errada, você já vai economizar direto. Aí, se quiser perguntar direto pra gente também, vai ficar aí na descrição nossas redes sociais aí, só chamar que a gente E responde. se quiser vir agora, deixa eu ver se quando a gente passar esse cast já vai estar pronto o outro. Talvez. Hoje é o último, né? A gente já tá saindo daqui, acabando Não aqui vai hoje. tá- ainda não vai estar pronto o outro, não. Então, mais pra frente um pouquinho. Quando a gente fizer o novo, aí já fizer as primeiras filmagens novo. Aí quem quiser ir também para visitar e conhecer, a gente está lá, né, no Digital Connect e com certeza ali para recebê-los ali, toda a satisfação ali, porque compartilhar toda essa experiência, uma coisa que a gente fez e gosta muito de fazer, tá? Ó, hoje, assim, vou pedir desculpa que a gente queria chamar mais gente, mas realmente hoje está muito corrido, que a gente está fazendo mudança. Eu tentei trazer a turma aqui da logística aqui, mas está todo mundo envolvido com a desmontagem lá dos espaços do estoque, né? Porque a gente está levando já o material. O pessoal do financeiro também está até inclusive ajudando nesse transporte aí, né? Um pouquinho ali, porque é muita coisa. Então eu não consegui trazer o restante da turma aí. Então fica esse podcast aí de aprendizado aí para quem quiser montar o seu espaço, né? Agradecer a todos aí. E na próxima semana, acho que se Deus quiser, né? Próxima Próxima semana semana a gente já tá gravando lá. a gente está gravando lá no novo espaço lá, galera. Acho que vocês vão gostar. A gente está fazendo com todo carinho aí, vai ficar um ambiente bem legal. Não só o espaço lá, mas também todo o marketing, que a gente, né, refez todo o marketing aí. Faz depois um videozinho lá. A gente vai fazer um vídeo bem completinho depois, com toda a empresa já montadinha, estruturada lá, depois da mudança. Todos os departamentos também vão ser filmados. E o pessoal vai poder conhecer um pouquinho mais desse novo espaço, dessa nossa nova fase da Digital Connect. Beleza, então finalizamos aqui o DCCast de hoje. Um abraço, despedida do nosso espaçozinho. Obrigado, grato muito. Muito grato, foi muito legal aqui. A gente aprendeu bastante e continuamos aprendendo e crescendo. Produção, veio um paninho que tá sendo a lágrima ali do olho dele ali. Corta essa lata, como editar a lágrima aí. Um abraço, galera. Valeu, Até o pessoal. próximo Tchau, tchau.